Beleza, pessoal, vou começar aqui então. Se em algum momento o Daniel conseguir gravar também, é melhor, porque da tela dele dá pra ver os slides e eu não tô conseguindo acessar por aqui. Margarida entrou de novo. Estão ouvindo a gente bem, beleza? Então tá ok. Pessoal, vamos começar. Se alguém mais tiver dificuldade, tiver algum problema, pode mandar aí no chat que a gente resolve de alguma forma. Hoje eu não, por algum motivo não estou conseguindo ver os slides, mas para o pessoal que estiver assistindo no YouTube, a gente vai disponibilizar os slides e eles vão poder acompanhar em casa, né? Mesmo sem estar na gravação com slide, eles podem acompanhar depois, baixando o PDF e assistindo em casa. Tranquilo, Ô, pessoal? Márcio, só um Oi? minuto, desculpa interromper, mas Claro? é a Fernanda que está compartilhando, né? Isso. Isso. Fernanda, clica nesse botãozinho aí para ocultar, que fica. Ah, tá, desculpa. Tá. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Boa noite a todos oficialmente. Vamos começar. Finalmente a gente chegou nesse momento que a gente aguardou tanto, né? A gente estudou tanto, se preparou tanto para entrar no Big Five, para começar a falar dos 5 traços. E nessa primeira aula a gente vai começar falando na abertura de experiência. E é muito importante a gente ter essa base feita para que a gente consiga entender os efeitos mais profundos, as manifestações que a personalidade tem na nossa vida, entender a profundidade que isso tem em vários aspectos nossos. Seja na nossa vivência profissional, na vivência familiar, na vivência comunitária, não é? E é importante a gente entender que a gente aqui no grupo, a gente não vai ficar só naquela descrição científica dos traços, ou das definições técnicas que existem, ou das relações estatísticas que tem entre os traços, né? Porque em alguma forma isso seria muito simples. Aquela descrição superficial que a gente falou na aula passada, bastaria eu falar para vocês, né, por exemplo, que conscienciosidade diz respeito ao quão organizado, ao quão disciplinado você é, a extroversão ou introversão diz respeito ao quanto você busca por interações sociais, né, por contato com outras pessoas, a amabilidade diz respeito ao quanto você é gentil, enquanto você é empático, o neuroticismo diz respeito a quanto você se preocupa com as coisas, e a abertura de experiência ao quanto você quer conhecer coisas novas, o quanto você quer entrar em contato com novas experiências. E isso é relativamente simples de entender, mas essa é uma compreensão meio superficial do Big Five. Ele diz respeito a mais coisas também. E a riqueza da gente estudar a personalidade é que a gente consiga ser capaz de entender a maneira com que a manifestação desses traços impacta a nossa vida prática. Entender como que esses efeitos da nossa personalidade influenciam os grupos que a gente faz parte, as escolhas que a gente faz, as escolhas na vida profissional, as escolhas na vida pessoal. Então, seria muito difícil a gente conseguir conceber quais os efeitos imediatos e quais os efeitos de longo prazo da maneira que a gente tem de agir por meio da personalidade, se a gente não pensar mais profundamente nos traços. Então, entender como equilibrar os traços, entender como que eu posso positivar algum traço de personalidade que está me trazendo algum problema, mas para isso é fundamental que a gente consiga ir um pouco mais fundo. Hoje até conversei, eu encontrei na faculdade hoje, eu conversei com alguns colegas, estava lá com o Daniel, com a Maria, com a Andresa também, e a gente estava tentando identificar alguns traços de personalidade no nosso comportamento, né? A gente falava, esse tipo de comportamento eu costumo ter por causa desse traço, mas então me falta um pouco daquele, e é difícil às vezes a gente fazer sentido disso, sem a gente entender as ramificações, os subtraços que estão por trás deles. Então a ideia dessas últimas 5, 6 aulas que a gente vai ter aqui junto, é que a gente consiga pensar num nível maior. O que quer dizer esse traço? O que isso causa na minha vida? O que tem por trás dele? Então nós vamos tentar aprofundar nisso aqui hoje e, novamente, tendo dúvida, pergunta, me chama. Eu vou parar para fazer um intervalinho aqui para a gente fazer umas perguntas, para a gente poder conversar, certo? Mas o fato é que a gente chegou agora na metade do curso e a gente está na hora de começar a ver um pouco mais então sobre os traços. Vamos começar, então vamos lá. Pode passar, por favor, Fernanda. E já de cara, eu quero deixar isso bem claro, né? Que cada traço de personalidade, ele é um conceito muito complexo. Ele não é simples. Você pode descrever ele com base em algumas qualidades e pronto. Né? A gente pode falar nos cinco fatores de personalidade, a gente pode falar nos subtraços que eles fazem parte, que fazem parte deles. E cada um desses subtraços é composto por outros subtraços, e isso vai formando uma cadeia enorme de características humanas possíveis. Mas se cada uma dessas características, né, se agrupam em qualidades semelhantes, é isso que a gente vai conseguir perceber a partir do processo de análise fatorial, que deu origem aos traços. A gente percebeu que o quê? Se eu faço perguntas para as pessoas diferentes, se eu faço perguntas sobre se uma pessoa sorri muito, se ela gosta de interação social, se ela é uma pessoa animada, energizada,
a gente está querendo dizer sobre o mesmo traço de personalidade. Então, existem infinitos tipos de comportamentos humanos possíveis. E a maneira como que eles se agrupam nos traços e a maneira como a gente percebe esses traços no comportamento das pessoas é o que interessa. Porque a gente está estudando isso aqui do ponto de vista neurológico, do ponto de vista científico, do ponto de vista evolutivo, para a gente conseguir interagir com as pessoas que a gente convive todos os dias. E é isso que é importante. Então, como a gente falou na aula passada, né, naquela breve introdução, a gente sabe que o traço de abertura e experiência ele se divide em dois subtraços. A abertura para a sensibilidade estética, que está relacionada à criatividade, e a abertura para ideias, que está mais relacionada ao intelecto. E outro fato muito importante, que a gente já comentou algumas vezes, é que alguns aspectos da personalidade variam entre homens e mulheres, né? Então a gente sabe que nas duas dimensões positivas da abertura e experiência, os estudos mostram que os homens têm uma inclinação maior para a abertura para as ideias e as mulheres têm uma inclinação estatisticamente maior para a abertura estética. E aí os estudos que comprovam isso, os estudos que foram feitos, os estudos estatísticos que foram feitos, já estão no drive, tá, dessa aula, vocês podem conferir e são muito importantes. E eles falam de todos os traços também. Então, a gente sabe também que a abertura e experiência, a gente comentou isso já também na aula passada, que a abertura e experiência é um traço muito comum em artistas, em poetas, em cantores, em atores, em intelectuais, mas ele também é um traço muito importante para empresários, para cientistas, porque a parte de ser empresário ela também está muito ligada à conscienciosidade, mas ela também está muito ligada à capacidade de inovação. Se a gente for pegar, por exemplo, a história de grandes empresários que revolucionaram o mercado, você pega lá um Steve Jobs da vida, né, que é muito famoso, ele foi um cara muito criativo, ele era muito aberto a novas ideias, ele testava muita coisa nova. Por isso que ele conseguiu revolucionar o mercado, né? Ele criou um produto que hoje todo mundo usa, que virou indispensável pra gente. Bill Gates é outro cara. A gente pensa no Bill Gates, pensa naquele cara nerdinho que fica lá no computador, né? Mas ele conseguiu ter ideias que resolviam necessidades absurdas e que resolviam necessidades que a gente nem tinha ainda na época. E para isso é preciso de muita criatividade, é preciso que a pessoa seja visionária, que ela antecipe a resolução de um problema antes desse problema aparecer. É claro que esses caras não inventaram isso tudo sozinhos, eles tinham equipes, tinham pessoas brilhantes do lado deles, mas eles, de alguma forma, se destacaram. Cientista. A gente pensa em abertura e experiência, a gente não lembra na hora de um cientista dentro de um laboratório fechado, olhando dentro do microscópio, né? Mas o cientista ele precisa ser criativo, porque apesar dele seguir o método científico, a parte da verificação, a parte dos cálculos, né, das evidências, ele precisa de muita criatividade na hora de levantar hipóteses, na hora de pensar em soluções diferentes para os problemas e para as situações que eles têm que examinar. Então imagina, um cientista está ali tentando, observando ali uma bactéria, ou um astrônomo está olhando ali para um planeta, um físico está fazendo um cálculo matemático para tentar descobrir a dimensão de um planeta. Se ele não conseguir ser criativo para tentar buscar uma hipótese de por que aqueles fenômenos acontecem, eles nunca vão conseguir fazer os testes, as experiências para chegar na resposta. Então essa parte de pensar, de hipotetizar o que está acontecendo aqui nesse fenômeno científico que eu quero comprovar, eles não conseguem. Então o cientista também tem que ser muito criativo, tem que ser muito aberto à experiência. Certo? Pode passar, por favor. Então, para a gente conseguir entender como que alguém que é aberto à experiência vive, a gente tem que ter em mente que quando a gente vai explorar o mundo, quando a gente vai interagir com o mundo, interagir com as pessoas, quando a gente vai olhar para o mundo por diferentes perspectivas, o que a gente vê no primeiro momento, por tudo que a gente já estudou, é só uma representação em baixa resolução de tudo que o mundo é. Em baixa resolução não quer dizer que está errada, certo? Mas quer dizer que a gente perde muitos detalhes, a gente filtra muitas informações que estão no mundo, seja informações visuais, sensoriais, auditivas. Todo tipo de percepção nossa ela é voltada para um foco, né? E nisso a gente volta naquela questão da fenomenologia. A gente tentar lembrar aquele conceito de fenômeno e de percepção. Como que a nossa percepção ela é particular. Como que a nossa percepção depende de uma série de variáveis. A começar do próprio observador, a começar da gente. Né? A gente viu que o próprio fenômeno ele pode ser experimentado, ele pode ser registrado de várias maneiras diferentes para cada pessoa. E não é só esse o problema. A gente também não é capaz de perceber e de compreender a maior parte das nuances e das características do que os nossos sentidos captam. Então, a princípio, quando a gente vai lidar com o mundo, quando a gente vai experimentar as coisas, a gente só percebe as informações, a gente só filtra as informações que são necessárias para interagir com o mundo ou com as pessoas.
É por isso que quando a gente assiste filmes, por exemplo, de animação, tipo você vê um desenho dos Simpsons, um do South Park, aqueles filmes de Lego, os filmes da Pixar, né? Ou aqueles filmes com boneco de massinha que eu acho esquisito pra caramba. Isso aí faz pouca diferença pra gente no sentido de entender a história e de perceber aqueles personagens como se fossem pessoas. A gente sabe que eles não são seres humanos, nossos olhos veem aquilo, você sabe que é um desenho, é um monte de risco, né, numa tela ou num papel, mas a gente enxerga, interpreta e lida com eles como se fossem pessoas. Eles têm poucas propriedades de um ser humano real, mas a gente interpreta como se fossem. Então, eu, por exemplo, eu adoro assistir, já falei isso, né? Já gosto muito de assistir animação, gosto muito de assistir animação japonesa. Eu prefiro, às vezes, do que ver filmes com atores, né? Com aquelas interpretações, com os melhores atores do mundo. Pô, por que eu prefiro isso? Não é porque eu sou louco, né? Talvez eu seja. Mas também pode ser porque nós somos originalmente constituídos para interagir com o mundo de uma maneira a perceber as coisas, os objetos e as pessoas como sujeitos com os quais a gente pode interagir. E o nosso nível de percepção ao interagir com as pessoas, com os objetos, com as informações, esse nível de percepção ele é ajustado para que ele seja suficiente para permitir que essas interações aconteçam. Então, por que a gente vê um desenho lá dos Simpsons e não estranha, né? Aqueles bichinhos amarelos lá, tudo redondinho. Eu não preciso ver a forma de um ser humano perfeito diante de mim para entender que ele é um sujeito capaz de comunicação, para entender as informações que eles estão me passando ali naquela animação. Basta eu ver uma forma de uma boca se mexendo e eu vou entender que se eu ouvir uma voz, ela provavelmente saiu daquela boca que está se mexendo, porque no desenho não é o Homer, não é o Bart que estão falando, né? É um dublador que está falando por cima de uma tela. Então, se eu vejo a boca mexendo, eu escuto uma voz humana numa linguagem que eu entendo, automaticamente eu ligo essas duas coisas e por algum motivo eu sei que é aquele bonequinho ali, que não se parece tanto assim com o ser humano, que está falando. Ainda que seja uma árvore, ainda que seja um carro, como tem em vários filmes, né? Então, na mesma medida em que uma peça de teatro, ou um filme com atores de carne e osso, ou uma animação, se eles são capazes de nos transmitir um sentido, uma informação suficiente, isso já basta pra gente. Então a gente passa a conhecer as diversas estruturas, as diversas camadas que compõem uma pessoa na medida em que a gente aprofunda a nossa relação com elas. Isso também acontece quando você conhece uma pessoa nova, né? Quando você conhece uma pessoa na fila do supermercado e puxa um papo com ela, começa a conversar ali na fila do banco, a gente não precisa conhecer a pessoa como um todo, a gente não precisa fazer uma análise da personalidade dela, da estrutura familiar dela, da estrutura biológica dela, porque não é necessário, né? Pelo menos não naquele nível de interação. A gente precisa se relacionar com ela somente naquele nível. Olha, se eu estou aqui na fila de banco, não estou fazendo nada, alguém puxa papo comigo, eu acho que essa interação vai ser mais interessante do que eu ficar sem interagir com ninguém, eu vou interagir com essa pessoa. Então, em muitos sentidos, né, em muitas situações, parece que para nós é mais proveitoso, por exemplo, ter uma conversa profundamente instigante e interessante com uma pessoa que a gente não conhece muito, do que às vezes ter uma conversa banal, uma conversa corriqueira com uma pessoa que a gente convive, que a gente conhece há muitos anos. É óbvio, né? Cultivar relações humanas profundas é realmente muito necessário e muito importante. Mas no nível da inteligência, a qualidade da interação sempre vai ser mais valiosa que a quantidade, ou que a proximidade física com o interlocutor. Isso porque nós precisamos de novas ideias, nós buscamos sempre por novas informações, nós procuramos sempre possibilidades para nos agregar, para que a gente consiga aprender, crescer e desenvolver em algum sentido. Se a gente fica muito tempo parado, muito tempo confortável, às vezes convivendo com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, sem buscar muito aprofundamento em nada, a gente começa a perceber que os problemas começam a aparecer, de todos os lados. Ainda que não seja problema financeiro, né? Mas o próprio passar do tempo, ele é um tipo de problema, ele é algo com o que a gente tem que lidar. Afinal de contas, né, a todo momento a gente está nessa queda de braço com o tempo, que é o recurso mais limitado e, portanto, mais valioso que a gente tem. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eles fizeram muita pesquisa agora, sobretudo na época da pandemia, mas tem estudos que mostram que quando a taxa de desemprego de um país sobe 1%, a taxa de procura por psicoterapia sobe 5%. Isso acontece porque as taxas de ansiedade, as taxas de depressão crescem muito durante um período de desemprego. E isso afeta não só a pessoa que está desempregada, afeta todo mundo que está em volta dela. Então, como eu mencionei antes,
a inteligência é um traço de personalidade que mais se relaciona positivamente com o sucesso profissional, seguido pela conscienciosidade. Então, para entender melhor o traço de abertura e experiência, nós vamos precisar estudar como que a inteligência se encaixa nessa hierarquia da estrutura dos traços de personalidade. E é difícil a gente falar sobre isso, é difícil a gente entender o conceito de inteligência, porque muitas vezes a gente relaciona o conceito de inteligência com capacidades cognitivas, que são pontuais e isoladas, como, por exemplo, capacidade de memória, de raciocínio matemático. A gente vê aquelas pessoas que são superdotadas, né, que têm uma memória fotográfica, que conseguem ter uma capacidade de sinestesia acima do comum. Vocês já ouviram falar naquela síndrome de Savant, que é uma síndrome que acontece em algumas pessoas que têm autismo? Vocês já ouviram falar sobre essa síndrome? Síndrome de Savant. Eu vou até colocar aqui no chat. É muito interessante. O que acontece? Em alguns casos, às vezes a pessoa desenvolve isso ao longo da vida e às vezes a pessoa desenvolve depois de ter tido algum tipo de trauma na cabeça e tudo mais. Mas é uma síndrome que ela dimensiona algumas capacidades cognitivas da pessoa num nível fora do comum. Eu vou até colocar o nome aqui do rapaz, que ele é muito famoso, Daniel Tammet, que ele é um savant e ele tem a capacidade social muito avançada, muito boa. Então eles conversam muito com ele, fazem muitos estudos, mas ele tem uma memória assim matemática absurda. Ele consegue fazer cálculos e memorizar números com uma capacidade que é completamente fora do comum. Então, mas um problema que ele tem, né, é a capacidade de sociabilidade. Ele é um pouco impactado. Então eles colocam eles para recitar assim um número pi com 5.000 algarismos. Ele fica lá horas falando todos os números. Se você dá para ele um cálculo matemático gigante para fazer, tipo 5.434 vezes 7.432, ele para uns 5 segundos ali e te responde. E aí tem um documentário sobre a vida dele que mostra que para ele, quando você fala um número, ele enxerga uma forma. Na cabeça dele é um tipo de capacidade de sinestesia, certo? Que associa formas, números e cores, mas ele consegue fazer contas com base nisso. Então se você fala para ele um número, ele consegue enxergar uma forma, se você fala outro, ele enxerga outra forma. E aí quando essas formas se encaixam, se aproximam na cabeça dele, dá um buraco no meio. E aí o espaço que tem entre uma forma e outra é um número. Aí esse número, que foi essa forma, é a resposta para a equação. Ele explica isso assim de um jeito muito melhor, tá? Assistam depois, tem um documentário sobre ele, mas é sensacional. Mas um dos problemas que as pessoas autistas enfrentam, né? E a síndrome de Savant é um dos possíveis efeitos do autismo, é que eles não conseguem, por exemplo, abstrair modelos genéricos de uma variedade de exemplos para poder conceitualizar. Por exemplo, eles não conseguem, por exemplo, pensar num modelo padrão de casa ou de uma igreja e desenhar, como uma criança consegue fazer, né? Você pede para uma criancinha, olha, desenha uma igreja para mim. Ela vai pegar, vai fazer uma torre, vai fazer outra, vai botar uma cruzinha em cima. Ela consegue pensar num modelo genérico. Agora, as pessoas com autismo, eles têm dificuldade de fazer isso, de abstrair um padrão. Eles geralmente vão pensar num modelo real de uma casa ou de uma igreja específica para conseguir desenhar de memória aquela representação. E esse é um dos motivos pelos quais os autistas têm mais dificuldade, ou eles não gostam tanto de estar perto de outras pessoas. Porque as pessoas são algo muito complexo, né? Muito variável, é muito imprevisível uma pessoa. Cada pessoa pode se comportar de muitas formas diferentes diante de uma situação. E eles não sabem muito bem como lidar com isso. Isso, exatamente, Paulo. Eles tendem a interpretar de uma forma literal, eles não entendem muito bem figuras de linguagem, metáfora, acontece justamente por isso. Porque eles têm dificuldade de abstrair eles têm dificuldade para abstrair uma forma genérica a partir de uma forma geral, de uma forma concreta. Então, é difícil você acostumar com uma pessoa com um conceito tão transformativo e difícil igual a gente, certo? É por essa razão também que algumas atitudes que são comuns para as outras pessoas, às vezes incomodam eles tanto. Por exemplo, para nós é muito comum você mudar uma cadeira de lugar numa cozinha. Isso não é nenhum problema para nós. A gente vai entrar naquela cozinha, olhar aquela cadeira e pensar, a cozinha está aqui normal, mas tem uma cadeira fora do lugar. Certo? Mas para o autista, aquilo ali, o fato daquela cadeira estar fora do lugar torna aquele lugar um lugar completamente novo. Ele tem que conceitualizar, ressignificar todos os ambientes de novo, cada vez que uma alteração muito pequena é feita. Por isso que eles são muito meticulosos, por isso que eles não gostam de novidade, de mudança. Interações sociais são ambientes incrivelmente, né, que mudam toda hora e são muito imprevisíveis também. Então, uma boa parte da utilidade, da nossa capacidade de inteligência, é essa capacidade que a gente tem de refinar, de perceber e de lidar com nuances, com complexidades que compõem as coisas.
e com as possibilidades que a gente tem de interagir com essas coisas. É a capacidade de enxergar representações em alta resolução e ser capaz de decompor essa representação em alta resolução em níveis menores, em níveis mais profundos e mais detalhados, na medida que cada situação exige da gente isso. Então, após ter entendido e desvendado essa representação das coisas, a inteligência deve ser capaz de criar padrões de ações corretos para que a gente possa implementar, para que a gente consiga colocar em ação no mundo. É assim que a gente lida de uma forma correta e saudável com o mundo, certo? Com as pessoas, com as situações. É um processo contínuo que a gente tem de mapeação, mapear um ambiente, compreender um ambiente e depois navegar, e depois se mover naquele ambiente. E é isso que o nosso cérebro está fazendo toda hora, embora a gente nem perceba, certo? Então, os animais, por exemplo, os animais, eles têm seus instintos, eles têm as percepções deles para confiar. E a gente também tem percepções, a gente também tem instintos. Mas a gente tem capacidade de abstrair essas percepções e de olhá-las de fora, de questionar essas percepções, de ver se a ideia que a gente está fazendo sobre uma pessoa ou sobre uma situação não está errada. E aí a gente consegue ajustar essa percepção de acordo com o nosso objetivo, ou de acordo com a nossa estrutura de valores. Isso aí significa você elevar um grau abstrativo na sua capacidade de percepção do mundo. Certo? Vou falar para vocês agora nesse slide sobre um curso que eu fiz uma vez, um curso que eu fiz de filosofia da educação. Ele explicava que o nível mais alto, o grau mais alto de inteligência que nós temos é a capacidade abstrativa. A capacidade abstrativa, ele permite que a gente entenda os conceitos mais amplos no nível mais geral, para que desses conceitos amplos a gente consiga derivar conceitos mais simples, mais concretos, para a gente aplicar na vida, quando a gente precisar. Certo? Eu vou exemplificar isso aí, por exemplo, com um assunto muito simples, que ele pode ser conversado tanto no campo mais concreto, quanto no campo mais abstrato. Vamos pegar, por exemplo, o tema da amizade para falar. Imagina aí, pessoal, tem duas pessoas conversando, falando sobre amizade. E elas podem conversar sobre amizade de várias formas diferentes. Uma delas é o seguinte: eu posso estar, por exemplo, contando um caso sobre duas pessoas que são amigas. Eu posso estar conversando com alguém e contando para essa pessoa um caso sobre duas pessoas que são amigas. Eu posso contar o que eles estão fazendo, do que eles gostam, sobre o que eles estão conversando, certo? Eu estou só falando sobre duas pessoas, né? Mas no contexto da minha fala, você percebe que eu estou falando sobre uma amizade. A maneira como eu converso sobre essas duas pessoas, você percebe que eu estou falando de dois amigos ou duas amigas, né? Então, por um lado, de uma forma crua, é como se eu estivesse só fofocando, falando, eu estou contando casos, falando da vida dos outros, contando o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, certo? Mas essas informações, a princípio, só dizem respeito àquelas duas pessoas. Eu só estou falando dessa amizade, desse caso concreto. E esse aí é o primeiro nível de abstração. Esse é o nível mais imediato e mais concreto que a gente tem de conversar, de se expressar e de perceber um fenômeno. Aí, num segundo nível de abstração, eu também posso conversar com uma pessoa sobre como é bom ter amigos. Eu posso dar exemplos de coisas, de situações que me aconteceram, de alguma viagem que eu fiz com um amigo, foi muito legal, de oportunidades que eu tive na vida, cultivando boas amizades. Então, nesse caso, eu já não estou só mais falando, contando um caso sobre duas pessoas. Eu não estou falando só de um episódio específico. Eu não estou fofocando, vamos dizer assim. Eu estou mostrando como que a amizade se produz, como que ela causa efeito na minha vida, o que amizades podem trazer para a minha vida. Então, eu estou falando sobre o que é amizade para mim, mas eu também estou falando de elementos mais amplos que compõem uma amizade. Eu estou falando como que uma amizade se reproduz na vida de outras pessoas também. Então, nesse grau de abstração, que é o segundo grau, eu já não estou mais falando sobre mim, enquanto um objeto. Eu estou falando sobre... eu estou produzindo um conceito com base na minha experiência. Então, nesse grau de conversa, é um grau mais prático, é um grau mais objetivo. Ele é menos objetivo que o primeiro, mas ele ainda é objetivo. Ele diz respeito às coisas que existem. Cecília, a abstração no geral é o seguinte: quando você abstrai, é quando você remove o nível de concretude de alguma coisa. Abstrair é a capacidade de pensar nas coisas enquanto conceitos. Lembra aquela coisa que a gente falou na aula sobre percepção, sobre Platão, sobre o mundo das ideias? O mundo das ideias seria um mundo em que existem conceitos ideais sobre todas as coisas que existem aqui na Terra. Só que esses conceitos, eles não têm uma forma específica. O conceito de uma cadeira ideal não pode ser uma cadeira de um material específico. Ele é uma ideia, ele representa ideias que você pode aplicar para qualquer cadeira. Então, se eu estou falando de uma amizade,
Eu posso dizer para você sobre um caso, né, como eu falei no primeiro grau, que é um nível mais objetivo. Eu posso contar um caso em que eu fui conversar com um amigo meu no bar. Depois eu posso começar a te contar, olha, essa amizade com essa pessoa, ela se desenvolve dessa forma, eu aprendi o que é amizade por isso e por aquilo, essa amizade me trouxe boas oportunidades na vida. Aí eu já não estou mais só contando um caso sobre eu e a pessoa, eu já estou falando sobre um grau mais abstrato, mais etéreo, vamos dizer assim, do que é amizade, certo? Então, você pode conversar de um assunto no grau mais concreto, no grau mais objetivo, mais material da coisa, e eu posso falar de um nível de conceito, num nível de ideia. Então você pode pensar, o grau de abstração mais baixo que tem, o menor que tem, é a concretude, é a materialidade. É eu pegar para você e falar assim, olha, isso aqui, vou pegar aqui, ó, isso aqui é um lápis. Isso aqui é um lápis, é o jeito mais concreto que eu posso fazer para te mostrar um lápis. Mas se eu te apresentar o lápis só aqui, você só vai saber o que é esse lápis. Eu não estou te dando nenhuma qualidade que fuja desse lápis aqui. Então isso aqui não vai te ajudar a aprender o que são outros lápis. Agora, se eu te falar, eu estava escrevendo uma carta, eu usei um lápis, ele tinha a ponta tal, um lápis é útil por isso, eu já não estou mais no nível concreto. Eu estou te dando qualidades a respeito do lápis. E quando eu falo de qualidades, ao invés de exemplos concretos, eu estou abstraindo esse assunto. Certo? Ficou claro para você o que é a ideia de abstração? A dificuldade que os autistas têm na abstração é a seguinte: eles raciocinam com base em exemplos concretos que eles vivem, que eles convivem. Então, por exemplo, se você falar com ele sobre o conceito de mãe, ele não vai pensar no ideal de mãe, num conceito geral de mãe. Ah, eu acho que de uma forma geral, as mães costumam cuidar de seus filhos, as mães costumam ser pessoas mais caridosas, elas se preocupam mais com o bem-estar, as mães costumam acompanhar os filhos, proteger e tudo mais. Isso são conceitos gerais de mãe. Ele não vai conseguir fazer isso. Ele sabe o que é a mãe dele. Então, para ele, mãe é a mãe dele. Certo? Se você falar com ele, minha mãe, ele vai entender que você tem uma pessoa igual à mãe dele. Que você, né, se relaciona com uma pessoa que é igual à mãe dele. Então eles têm dificuldades de extrair qualidades abstratas de exemplos concretos. Por isso que para eles lidar com pessoas é complicado. Se você falar para ele carro, ele vai pensar em algum carro que ele viu. Ele não vai pensar num modelo genérico de carro. Às vezes a gente faz isso também. Mas se eu pedir para você, olha, Paola, Paola, Cecília, pensem aí num carro, mas não pensem em nenhuma marca e em nenhuma cor. Vocês podem pensar num tamanho específico, que tem duas rodas, que tem vidro, que tem um motor dentro. Vocês conseguem entender uma série de conceitos que se aplicam a todos os carros. Isso é porque vocês têm ideia do que é um carro abstrato, certo? A vermelha é uma cor forte, né? Chama a gente muito. Mas você consegue pensar num carro que não seja vermelho. Você consegue pensar num carro que não tenha duas portas. Você consegue pensar num carro que tem um porta-mala na frente ou atrás, certo? Então tem várias opções que você pode fazer de abstração. Agora, para o pessoal disso, isso é mais complicado. Ele vai tender a pensar no nível da concretude. Então, voltando naquele exemplo que eu estava dando, a gente pode conversar da amizade como um caso entre duas pessoas, a gente pode pensar na amizade como eu falando do que é amizade para mim, e um terceiro nível de abstração, o mais alto grau de abstração que eu poderia fazer, seria se eu conversasse com vocês não sobre pessoas sendo amigas, nem sobre os efeitos da amizade na minha vida, nem sobre o que eu aprendi com as minhas amizades, mas eu posso conversar com vocês sobre o conceito geral de amizade, sobre o conceito universal de amizade. Eu posso falar com vocês o que significa uma amizade, o que compõe uma amizade de forma geral, como que você vai fazer para saber se a pessoa com quem você se relaciona é seu amigo ou não é. E esse é o grau mais alto de abstração. Porque eu não estou mais falando de pessoas, eu não estou mais contando casos, eu não estou falando mais de coisas. Eu estou falando de conceitos ideais que se aplicam a qualquer pessoa e qualquer amizade. E cada uma dessas reflexões que a gente foi fazendo estava subindo um grau na escala de abstração. E é útil a gente conseguir fazer isso, porque quando você reflete sobre o conceito universal das coisas, você consegue entender melhor não só a relação daquelas pessoas com o sujeito, mas com de qualquer outra pessoa. Eu consigo aplicar para mim esse conceito. É o que a gente fez, por exemplo, na interpretação simbólica. A interpretação simbólica é uma maneira abstrata de falar sobre coisas concretas. Então, quando a gente falou lá sobre o conceito do rei bom, do rei mau, certo? Esses são conceitos que você pode aplicar em qualquer pessoa, em qualquer situação. Eu não estou contando um caso só de uma pessoa.
Eu estou abstraindo símbolos. E aí é o processo de abstração. É por isso que ele é importante. E ele compõe nosso imaginário. A, Rafaela, a inteligência, ela facilita a nossa capacidade de abstração. Ela potencializa a nossa capacidade de conseguir extrair conceitos abstratos de entes concretos. Então, eu não vou aprender sobre relacionamento só me relacionando. Eu vou aprender conversando com os outros, ouvindo as experiências dos outros, lendo a respeito de relacionamentos, certo? Na literatura, nos filmes. E eu vou começar a aprender qualidades gerais dos relacionamentos entre as pessoas. Eu vou aprender sobre o ser humano olhando para ele num grau mais geral. E aí quando eu ver uma pessoa, quando tiver um ser humano concreto na minha frente, eu vou conseguir aplicar aqueles conceitos e eles vão me informar do que eu estou lidando, daquela pessoa que eu estou lidando. Então não preciso, certo? É claro que para conhecer a pessoa profundamente, você vai ter que conhecer ela profundamente, você vai ter que se relacionar com ela. Mas se você tem um repertório de histórias humanas, de pessoas humanas possíveis dentro da sua cabeça, quando você observa as pessoas no plano concreto, você vai compreender um pouco melhor. Você fala, cara, eu já peguei essa nuance aqui, eu já entendi um pouco sobre o que tem por trás desse comportamento. É o que a gente faz como psicólogo. A gente está estudando sobre o comportamento humano, sobre a mente humana, para a gente conseguir entender as pessoas melhor quando a gente lidar com elas. Esse é um processo de abstração e de concretude. É isso que a gente está fazendo o tempo todo. Então, é daí que veio essa frase, né? Que eu já vi em um monte de sites de frase, eles atribuem aí a qualquer pessoa famosa genérica, né? Aparece lá como se fosse de Platão, de Einstein, mas essa frase é de um escritor inglês. Ele fala isso: pessoas brilhantes falam sobre ideias, pessoas medíocres falam sobre coisas e pessoas pequenas falam sobre outras pessoas. É claro que isso é no grau de abstração, né? É lógico que todo mundo fala sobre pessoas, todo mundo fala sobre coisas também, mas no grau de abstração a ideia é mais ou menos essa. Então, a nossa capacidade... Clarice Lispector também ganha sempre, né? Então, a nossa capacidade abstrativa, ela é uma grande vantagem evolutiva que a gente tem, que impacta muito a nossa vida. E essa faculdade da nossa inteligência é o que nos diferencia dos outros animais. E o maior responsável pelo a gente se destacar tanto na natureza, a gente conseguir sobreviver tanto. Já que nós somos animais, né? Que a gente é fisicamente mais frágil do que muitos animais. Nossos sentidos não são os mais desenvolvidos do que muitos animais. Mas a gente se dá bem porque a gente consegue abstrair e formular. E uma outra função primordial que a nossa faculdade cognitiva tem... Marcos, Oi, pode falar. desculpa incomodar, é só porque me veio uma ideia no slide passado da gente talvez tentar mostrar isso dentro da psicologia, que seria a parte mais concreta, seria um caso concreto, um caso específico que talvez o professor esteja contando. Isso. E aí a outra parte seriam conceitos que foram criados a partir de vários casos, mas ainda são relativos àqueles casos. Exatamente. E a parte da abstração pode ser a concepção daquela teoria sobre o homem. Isso. Ou a teoria, o que embasa aquela teoria, a visão de mundo daquela teoria. Seria tipo assim? Isso, é bem por aí. Quando você ouve um estudo de caso, você está absorvendo ali várias informações que servem para aquele caso. Mas ela serve para aquele caso concreto. Pode ser que não se aplique a outro. Porque quando você ouve um estudo de caso, você não sabe o que a pessoa está narrando que tem a ver só com aquele caso e o que aquela pessoa está narrando que quer dizer, por exemplo, com a condição dela, com a patologia dela. Agora, quando você tem um embasamento teórico, isso te ajuda. Por quê? Olha, eu sei que nesse estudo de caso ela está falando de uma pessoa deprimida. Essa e essa e essa qualidade, eu já li a teoria, então eu já sei que isso aqui, em tese, se relaciona com a pessoa deprimida. Agora, essa informação, esse comportamento, não. Então você consegue situar melhor por ter a base teórica, por conseguir pensar nessa diferenciação, certo? A ideia é essa mesmo. Nada. Então, uma outra função primordial que a nossa faculdade cognitiva tem é o impacto que ela tem na nossa capacidade de resolver problemas. Tem um filósofo britânico, né, muito conhecido, Karl Popper, ele teorizou, olha que ideia, genial, que a razão pela qual nós aprendemos a abstrair é para que a gente possa imaginar situações e ações que a gente pensa em fazer, em agir, sem que a gente tenha que realizá-las na prática. O que nos colocaria muitas vezes num perigo desnecessário. Né? Então, por exemplo, eu tô num lugar ali e eu preciso chegar num outro lugar, mas eu preciso pular por um espaço, por um buraco, por um penhasco, para chegar onde eu quero chegar. Então eu consigo calcular mentalmente mais ou menos a distância que eu costumo pular, eu consigo calcular se eu der aquele pulo ali, se eu vou conseguir chegar no outro lugar ou não. Se na minha cabeça eu ver, cara, essa distância não dá, não vou pular.
Aí você, né, morre mentalmente, né? Você faz aquele pulo imaginário, vê que você não vai conseguir chegar lá e não pula. Então, eu jogo essa ideia fora, eu penso em outra forma de resolver esse problema. Então, para Karl Popper, a nossa capacidade de abstração, ela foi desenvolvida para que as nossas ideias ruins possam morrer no nosso lugar. A ideia é sensacional. É simples, né? Mas é uma ideia muito importante. E é um fato que as pessoas que são mais altas em abertura de experiência, elas tendem a gostar mais de abstração, de ficção, né? A obra de ficção, a obra de fantasia, ela é uma forma de abstrair, ela é uma forma de projetar nossas ações, nossos conceitos, nossas percepções no mundo simulado, sem que a gente tenha que sofrer as consequências, né, no próprio corpo. É um fato também que a preferência por história de fantasia, por jogos e por outros ambientes imaginados também é muito grande em pessoas mais introvertidas. Não sei se tem estudos a respeito disso, mas eu teorizo que é porque, como as pessoas introvertidas não gostam muito de contato direto com outras pessoas, né, as interações sociais para elas são mais custosas, então elas preferem estar em situações simuladas, elas preferem estar em situações virtuais em que elas possam simular ali as interações sociais sem ter que sofrer os efeitos daquela ansiedade, daquela insegurança, sem ter que passar por essa situação. Quem levantou? Cecília, pode falar. É só uma coisa que eu vi hoje, num vídeo de uma psiquiatra, ela tava falando sobre isso, aí só acrescentando o que você falou, dá pra me ouvir, alô? Tá sim, tô te ouvindo. É porque essa ouvinte travou pra mim. É que na internet a gente vai ter essa sensação de controle, né? Porque querendo ou não, a gente pode controlar o que tá tendo ali. Aí só casando com o que você falou, também vai, obviamente, quando a gente se sente no controle de algo, a gente vai sentir menos ansiedade, por aí vai. Exato. É só pra usar esse termo controle que eu queria acrescentar. Ótimo, claro, muito obrigado. É isso mesmo. Certo? Então, as pessoas altas de abertura de experiência têm essas tendências, elas tendem a gostar mais de ficção, mais de abstração, elas se entretêm mais com o próprio pensamento, pode-se dizer assim. E por contraste, a gente falou um pouquinho disso também na aula passada, as pessoas baixas em abertura de experiência são as pessoas mais convencionais, mais tradicionais, elas não querem imaginar tanto, pensar tanto em possibilidades, elas preferem ficar ali onde já está conhecido, onde já está dominado, num ambiente mais familiar, certo? Então são pessoas que tendem a seguir rotinas com mais facilidade, elas tendem a se adaptar a sistemas mais fechados. Ele é um traço que reforça, na verdade, as habilidades que uma pessoa tem, que é muito conscienciosa e muito ordenada. Pensa, por exemplo, uma pessoa que é muito conscienciosa, ela gosta muito de estar sempre trabalhando, produzindo, fazendo alguma coisa. Se você é muito aberto à experiência, isso pode te atrapalhar, pode te levar a pensar, a viajar demais e perder a sua concentração na sua atividade. Então uma pessoa que é baixa abertura à experiência, se ela está num ambiente familiar, num ambiente tranquilo, ela vai conseguir se concentrar por mais tempo, ficar mais tempo numa atividade. Então essa é uma combinação que é mais comum, por exemplo, na pessoa, às vezes na pessoa que tem um trabalho específico. Olha, o seu trabalho é fazer isso aqui. Não exige tanta imaginação, tanta novidade, tanta inovação, mas você tem que ficar repetindo essa tarefa. Se você for muito consciencioso, você vai tender a trabalhar duro. Se você for fechado a abertura de experiência, você vai tender a trabalhar duro naquela perspectiva, fazendo aquela atividade repetitiva. Isso vai ser mais suportável para você do que se você for uma pessoa imensamente criativa. Porque se você for muito criativo, você vai ficar tentando descobrir novas formas de fazer aquilo, pensando se você não está perdendo tempo, se você não poderia fazer seu trabalho de uma forma melhor. Então, certo? Tem essa dicotomia aí. Então, se você quiser pensar, por exemplo, no estereótipo de uma pessoa religiosa, de uma pessoa que é mais fechada, ela provavelmente é uma pessoa mais aberta, mais fechada à experiência. Porque ela vai tender a entrar dentro daquele conceito, daquele grupo de regras, ela vai tentar se inserir naquela tradição, e aquilo vai sustentar ela de alguma forma, aquilo vai dar a estrutura que ela precisa para ficar tranquila. Ela não vai querer estar toda hora quebrando ali os limites, as barreiras daquela tradição. Ela vai entender que tem um motivo para aquilo funcionar. Então, a gente vai ver que se uma pessoa ela for alta no subtraço de ordenança, que está dentro da conscienciosidade, e baixa abertura de experiência, ela vai ter aquela tendência a guardar, a preservar sistemas, a preservar tradições. Isso é muito comum em pessoas que são baixas de abertura de experiência. Então, existe um papel importante nisso também. Então, ela se completa com a abertura de experiência no seguinte sentido. Em geral, as pessoas que têm as grandes ideias, as pessoas que começam os grandes empreendimentos, as pessoas que começam as aventuras, que constroem coisas novas, são as pessoas abertas à experiência. Mas são as pessoas com baixa abertura à experiência que tendem a conservar aquilo ali que foi construído, que tendem a preservar.
Então as pessoas que geralmente zelam muito pela cultura de um povo, que zelam muito pela tradição, zelam pelas instituições que existem numa sociedade, elas vão tender a ser pessoas mais baixas da abertura de experiência. E as pessoas que são mais altas vão tender a sempre investigar coisas novas, armazenar novas ideias, testar coisas novas, explorar o ambiente para ver se tem mais alguma coisa importante ali dentro, certo? Exatamente. Isso que o Noel falou é importante. Ó. Boa parte dos filósofos eram religiosos por isso. Então, existe espaço. Não é porque a pessoa é intelectual que ela vai ser aberta à experiência, tá? Às vezes você quer se aprofundar em algo, você quer conhecer mais algo justamente para preservar, para aprofundar naquilo que você naquilo que você já conhece. Então, é aquilo que eu falei. Correlação não é causalidade. Você vai ver sempre pessoas muito abertas à experiência, que são intelectuais, mas tem pessoas baixas da abertura à experiência que são intelectuais. Mas o ramo de interesse das pessoas que são mais baixas da experiência tende a ser um pouco mais restrito, tende a ser um pouco menor. Certo? Eu vou querer ser especialista no assunto, eu vou querer estudar aquele assunto demais, vou aprofundar muito nele. E tem pessoas não, que vão querer conhecer um pouquinho de tudo, que vão querer estar sempre lendo sobre coisas novas, assuntos novos. A atenção da pessoa que é aberta à experiência, ela oscila com mais facilidade. Certo? Então é importante a gente ter isso aí em mente, e é claro que o equilíbrio é tudo, né? Pode passar, por favor, Fernando? Agora a gente vai falar um pouco sobre a correlação que existe entre a inteligência e a abertura de experiência. A gente sabe... Oi, pode falar, Dan. O Noel levantou a mão, acho que ele quer falar alguma coisa. Levantou? Aqui Boa noite, obrigado. Pode falar, Noel. Em relação a isso que ele falou aí, a questão a pessoa ser mais centrada, que às vezes não é tão aberta, eu discordo, de certa forma. Por exemplo, assim, tem tantas pessoas assim, que, embora são centradas, tem tantas ideias. Assim, não sei se eu entendi, se eu fiquei equivocado, né? Mas, por exemplo, você tem os exemplos clérigos. Nem sempre que a pessoa, às vezes, é centrada, está ali, a pessoa é fechada à abertura de situações novas, de ideias. Por isso foi a questão dos filósofos, né? Sim. E sem falar também muitos cientistas que eram descentrados, por isso também tiveram tantas ideias, né? Claro. Não sei se eu me equivoquei, não sei se é isso mesmo. Sim, faz sentido, olha só. Os cientistas, é importante que eles tenham abertura de experiência também, pelo que a gente falou no começo, que é quando ele vai hipotetizar sobre coisas novas, quando ele vai buscar respostas diferentes para as teorias que ele tá criando, ele tem que ser criativo para conseguir resolver problemas. Então é muito comum que os cientistas sejam sim abertos à experiência. Agora, o cientista, ele vai condicionar a abertura dele ao método científico. Se o cientista estiver pensando numa ideia, estiver querendo descobrir algo novo, mas aquilo não couber no método científico, ele vai descartar, porque ele está adstrito ao método. O clérigo religioso, né, o filósofo religioso, ele vai estar sempre buscando novas interpretações, novas maneiras de enxergar a escritura sagrada. Mas em alguma medida ele vai estar fechado a um campo de conhecimento porque existem limites em que a instituição não vai passar. Então ele vai tender a preservar a instituição, se aprofundando cada vez mais dela. Ele pode aprimorar as explicações que a religião dá, que a literatura sagrada dá. Ele pode querer refinar essa capacidade, se ele tiver uma inclinação intelectual forte. Mas não necessariamente ele vai estar aberto a uma ideia que é completamente antagonista, completamente oposta, que pode quebrar as bases da tradição dele. Acontece, é claro, né, a gente tem em todas as tradições religiosas, a gente tem teólogos, a gente tem praticantes que são dissentores, que acabam saindo, que acabam discordando porque estudam outras coisas, isso é muito comum, mas você sempre vai ter aqueles que estão trabalhando sempre para a manutenção da tradição. E, em geral, as pessoas que têm esse interesse, né, de querer sustentar, de querer aprofundar as raízes da tradição, elas vão ser as pessoas um pouco mais baixas de experiência. Porque elas não estão procurando novo, elas estão procurando aprofundar no que é conhecido. Ficou claro? Ok, sim, mas apenas assim, que não pode generalizar, mas... Claro. E isso que a gente está falando, quando a gente está descrevendo os traços, a gente sempre está falando das tendências mais opostas, das tendências mais extremas, é claro. Mas lembra aquilo, a maioria das pessoas está sempre próximo da média. Então é muito raro uma pessoa que seja praticamente sempre aberta ou praticamente sempre fechada à tradição, à experiência. É claro que a maioria das pessoas tem alguns campos de interesse que elas vão ser mais abertas e tem outros que elas vão ser mais fechadas, mais conservadoras. Tem uma frase que fala que todo mundo é conservador naquilo que conhece, naquilo que é precioso para ele, né? Então, por mais que eu possa ser aberto a várias coisas,
se eu estudei muito uma coisa, se aquilo para mim faz muito sentido, eu vou tender a ser um pouco mais zeloso com aquilo, eu vou ter um pouco mais de cuidado na hora de aceitar ideias que contradizem aquilo muito diretamente. Então, assim, na prática, a gente está sempre tendo um pouquinho dos dois papéis. É muito raro uma pessoa ter tendência somente a um desses dois lados. Isso em qualquer traço de personalidade, tá? Porque as pessoas que estão nos extremos da distribuição são pouquíssimas, isso é raríssimo. A gente vai estudar o gráfico de distribuição da personalidade na aula de amabilidade, se não me engano. E isso aí vai ficar mais claro. Mas a ideia é essa mesmo, não pode generalizar de jeito nenhum. Certo? Então, voltando um pouquinho sobre essa relação, né, da inteligência com a abertura e experiência, a inteligência humana ela é medida pelo QI, que é basicamente uma valorização, uma medida. Né? Ela é uma pontuação que é derivada de uma série de testes que medem seu desempenho em comparação com o de outras pessoas. E esse teste também é corrigido por idade. Você vai comparar a sua inteligência de acordo com a sua capacidade de solução de alguns problemas comparado com outras pessoas da sua idade. Certo? Quem cunhou esse termo, né, o termo de quociente de inteligência, foi um psicólogo alemão chamado William Stern, mas quem criou esse sistema que mede o QI foram os primeiros psicólogos a pesquisar esse assunto, que foram Alfred Binet e o Theodore Simon. Isso aí foi em 1911, tá? E todas essas hipóteses e testes que eles tiveram foram sendo verificados e validados ao longo do tempo por vários outros psicólogos. O QI ele é um dos fatos psicológicos mais bem testados, mais bem documentados na história da psicologia. E eu já comentei isso também, que o rigor estatístico que foi descoberto na medição do QI e na correlação do QI com o fator G, que é uma medida geral de inteligência, ela é uma das correlações mais fortes, na verdade é a correlação mais forte da psicometria. É uma correlação de 0,95 até 0,98. É praticamente, você pode dizer que as características que são medidas durante o teste de QI, todas elas se relacionam a um fator em comum. É quase que uma relação de causalidade absoluta. Então, estatisticamente falando, essa é a métrica mais segura que a gente tem dentro da psicologia. E a gente comentou também, né, que a correlação que a conscienciosidade tem, né, com a performance em trabalhos complexos é de 0,4, que corresponde a 16% da distribuição, e a do QI é de 0,5. Aí, esse conceito de correlação para vocês é tranquilo, pessoal? De como é que você mede uma correlação? É basicamente o seguinte, olha só. Quando você vai medir um fenômeno na psicologia, você tem a correspondência entre esse fenômeno e o que você está medindo. E essa correspondência é dada por uma correlação estatística. E quando você tem uma variância, a variância é o 100% do fenômeno que você está medindo. Então, se eu quero medir, por exemplo, o quanto que a inteligência concorre para o meu êxito em atividades profissionais, você tem o 100% da distribuição, que é a soma de todos os fatores que fazem com que você tenha êxito, e aí você quer descobrir desse 100%, quantos por cento tem a ver com a inteligência. Então, se você faz um cálculo e percebe que a influência que o QI tem no seu êxito profissional é de 0,5, você faz esse número ao quadrado, porque o cálculo é feito assim, é feito ao quadrado, e aí você vai ter 5 vezes 5, 25. Então quer dizer que o quê? Da distribuição da variância de 100% do êxito profissional, 25% se deve à inteligência. Ficou claro isso aí? Então, esse é um conceito que é importante ficar claro, porque todas as métricas que a gente tem do Big Five, do subtraço, são feitos com esse fator. E aí, quando a gente vai ler os estudos, está sempre lá essa correlação. E lembrando que a correlação forte, ela começa a partir de 0,5, 0,6, 0,7. Então, é importante a gente entender isso aí. Certo? Então, se a gente... E é claro que isso que eu estou falando parece, nossa, então se eu nasci inteligente, acabou minha vida. Meu Deus, isso é tudo. Não é tudo, é claro que não. Isso depende muito do contexto que você está, da sociedade que você está. Né? Não faria sentido nenhum, por exemplo, você ser um cara mega crânio, mega inteligente, se você mora numa vila rural em que as interações sociais e os trabalhos são muito mais pautados em trabalho físico, muito mais são atividades mais simples, que não exigem raciocínio complexo. Então isso aí não faria diferença nenhuma para você. Pode até te atrapalhar. Você pode até passar pelo cara esquisito, né? Que está ali na cidade, que está sempre com as ideias diferentes de todo mundo. Então nem sempre isso é bom. Inclusive, quem passou isso foi Tales de Mileto. Tales de Mileto tem uma história interessante, né? Que ele vivia lá na Grécia Antiga, antes de Platão, Sócrates e Aristóteles. E ele vivia olhando para o céu, meditando sobre coisas de astronomia, passava na rua olhando para cima, o pessoal achava que ele era louco, zoava ele, falava que ele era pirado e tal. Tem umas histórias muito interessantes em relação a isso. Pode passar, por favor, Fernando?
Outro mito também... Ah. Oi, pode falar. Volta a conta da correlação, por favor. O pessoal pediu aqui também. Ah, tá. Seguinte, ó. Vou passar para vocês os dados aqui. Olha só. A correlação da conscienciosidade com performance em trabalhos complexos, certo? Em desempenho acadêmico, eu pus estudo na aula passada, é 0,22. Mas com trabalhos complexos, a conscienciosidade é 0,4. E aí, para o 0,4, você multiplica ele ao quadrado, ou seja, 0,4 vezes 0,4 é 0,16. Ou seja, 16% da variância do desempenho em trabalhos complexos é dada pela conscienciosidade. Que tem a ver com o quê? Pontualidade, perseverança, objetivo, meta, organização. Isso aí quer dizer 16% da variância. E a correlação do QI, da inteligência, com trabalhos complexos é 0,5, ou seja, 25% da variância. E com trabalhos muito complexos, que aí é físico teórico, é professor de instituição de ensino superior, trabalhos muito complexos, o QI ele corresponde a 0,6, que é 36% da variância. Esses aí são os dados. Se eu não me engano, eu já coloquei esses estudos lá no Drive para vocês. Se não tiver, me cobrem que eu coloco lá. Tranquilo? Então, vamos continuar falando um pouquinho mais de inteligência, pessoal. Outro mito que está sendo muito comentado hoje, a gente falou rapidinho deles em outros encontros, é o mito de que existem diversos tipos de inteligência, certo? Existem diversas aplicações para inteligência, existem diversas formas de manifestar algumas qualidades, como fluência verbal, criatividade, capacidade de cálculo matemático, raciocínio lógico. Mas o fator... Peraí, deixa aquele... Ah, beleza, alguém tinha chamado aqui e voltou. Então, olha só, é importante a gente separar faculdades cognitivas e capacidades que são medidas diretamente pela inteligência. Então, as capacidades que são medidas pela inteligência, todas elas influenciam nos mesmos fatores. Ou seja, se a inteligência ela é um dos fatores que influencia na nossa performance na vida acadêmica e na vida profissional, se você quer medir se algo é uma inteligência ou não, você precisa comparar essa atividade, essa faculdade, com essa capacidade, que a gente sabe que a inteligência prediz. Então, se você está falando de fluência verbal, de criatividade, de cálculo matemático, de raciocínio lógico, tudo isso aí é medido pelo fator G, que é o fator... Marcos, você se voltou sem querer, eu acho. Oi? Áudio aí, mano. Ó, eu me mutei, cara, que loucura, sem querer. Foi mesmo, agora voltou. Voltou pra vocês? Voltou sim. Tá, beleza. Onde que eu parei? Qual foi a última coisa que eu falei que vocês ouviram? Eu cheguei a falar sobre os diversos tipos de inteligência? Isso, foi desse Isso. Isso. Beleza, alguém levantou a mão. Paulo, Lívia, pode falar. Oi? Na verdade, é porque, assim, eu posso estar errada, tá? Uhum. É só uma impressão minha, não tem base científica nenhuma. Tranquilo. Pela garantia, sou idiota. Mas é porque, assim, a impressão que eu tenho é que, como a gente vai formando com o decorrer da vida, né, experienciando as coisas, principalmente na infância, as oportunidades que a gente tem na infância e os ambientes, né, que a gente frequentou, então, isso tem muito a ver com como a gente vai desenvolver a nossa inteligência, né? Lógico que, em alguns fatores, a gente já tem uma predisposição, já nasce com a carga genética, né, e com uma predisposição a ser de determinadas maneiras. Mas eu acredito que a gente consegue estimular em várias medidas a inteligência. Tanto que o QI da gente muda durante a vida, né? Se a gente fizer teste de QI em alguns momentos da vida, principalmente quando a gente envelhece mais, que a gente aprendeu mais coisa, ele aumenta. Sim. É muito comum isso, para quem estuda muito, principalmente, né? Sim. E, assim, eu acho que, por exemplo, matemática, né? Eu sou péssima em matemática. Mas vamos supor que eu queira aprender matemática de qualquer jeito. Eu vou conseguir, sabe? Sim. Vamos supor que você é ruim, sei lá, em alguma matéria. Eu era ruim em neuro. Eu achava neuro difícil pra caramba. Eu me propus esse ano aprender neuro de qualquer jeito. Eu aprendi. Então, assim, eu acho que qualquer coisa que a pessoa coloca uma motivação na cabeça dela e se convence daquilo, ela aprende. Eu acho que sim. É só importante separar o seguinte: a capacidade da pessoa aprender não é a mesma coisa de ela ter mais ou menos inteligência. A nossa capacidade de aprendizado ela é influenciada por vários fatores. Lembra aquela coisa que o pessoal fala que a vida é 90% expiração e 10% inspiração? Você pode ter uma facilidade natural, um talento, uma inteligência gigante. Se você não se esforçar e não botar ela para trabalhar, não adianta nada. Agora,
Se você tem uma capacidade cognitiva limitada para certa atividade, você não vai conseguir processar a informação num grau de complexidade para certa atividade. Mas isso é muito raro, tá? Como tudo, a inteligência, a maioria das pessoas está muito próximo da média. É muito raro a pessoa ser muito acima da média e raro também a pessoa ser muito abaixo da média. Então, do ponto de vista de realização na vida, de conseguir fazer as coisas na vida, assim, o esforço, a dedicação, o compromisso, essas qualidades da conscienciosidade, elas são importantíssimas. A inteligência só começa a fazer muita diferença, assim, lá no topo do topo. É quando você vai competir com os melhores do país, com os melhores do mundo. E aí sim, você pode se esforçar pra caramba, porque vai ter um cara que também vai se esforçar pra caramba, só que ele é mais inteligente que você. Aí vai fazer uma diferença. Mas isso nunca pode ser um fator de desânimo, de limitação. Mas é simplesmente pra gente, a ideia que eu tô querendo colocar é pra gente conseguir separar o que tem a ver com a inteligência e o que não tem. Porque tem se desenvolvido uma teoria de que existem vários tipos de inteligência, né? Existem vários tipos de inteligência. Tem inteligência espacial, inteligência emocional, inteligência musical. E para você saber se isso aí que eles estão dizendo é inteligência ou não, você tem que medir pelos mesmos critérios, certo? Você tem que pegar e olhar, olha, eu sei que inteligência, ele prediz a sua capacidade de desempenho acadêmico e desempenho profissional, certo? Se o que você está dizendo que é inteligência não impacta a sua capacidade, ela não é inteligência. Então, olha, a minha inteligência musical, ela vai dizer o quanto eu vou ter sucesso na minha vida acadêmica, na minha vida profissional? Pode fazer isso tudo, mas não. Inteligência musical não é uma inteligência, ela é uma capacidade, ela é uma habilidade cognitiva. Inteligência social, nossa, aquela pessoa tem uma inteligência social grande. Será que isso é inteligência social ou será que isso é extroversão? A pessoa tem uma inteligência emocional incrível, ela sempre consegue entender o outro. Isso não é inteligência, isso é uma habilidade. A pessoa tem empatia e compaixão natural pelo outro. Isso é um traço cognitivo que ela tem, isso não é inteligência. Certo? Então é isso que eu tô querendo colocar aqui pra gente não confundir os conceitos. Porque hoje em dia é a falta que a psicometria faz. Como as coisas não são muito medidas, muitas vezes, como a gente falou, né, o psicólogo ele vai indo pela experiência própria, ele vai indo pelo que ele conversa com as pessoas, às vezes ele cria conceitos que ele não testou, ele não mediu. E para você medir a inteligência, você tem que relacionar essas coisas, as habilidades que você tem com os êxitos que elas causam para você. Então é por isso que é muito interessante a gente ler estudos sobre isso, sobre como é que é a inteligência calculada, quais são os tipos de habilidade mental e capacidades que o fator G mede, que é o fator que está relacionado com a inteligência e tal. Isso é muito legal. Por nada, Liv, que é isso. A ideia é isso mesmo, a gente ir clarificando os conceitos e aprendendo junto. Então, se a gente quiser analisar esses construtos, esses outros tipos de inteligência, né, inteligência emocional, inteligência musical, inteligência interpessoal, intrapessoal, você tem que testar. E aí, isso é o que muitas vezes não acontece. E aí eu já abri os estudos, eu estou falando, quando a gente vai testar, a maioria disso aí são capacidades cognitivas, mas não são inteligência. Então, foi basicamente fazendo essa relação entre quais fatores que medem o desempenho escolar que se chegou no conceito de QI. Porque foi assim que começou. O Charles Spearman, que é um psicólogo que ele fez isso em 1904, ele começou a perceber que os alunos que ele trabalhava com escola infantil, ele começou a perceber que os alunos que iam bem em algumas matérias também iam bem em outras matérias. E ele começou a teorizar. Eu acho que isso acontece porque tem algum fator em comum nesses alunos que faz com que eles sejam bons nessas matérias aqui. E aí ele começou a testar. E aí ele começou a ver que as pessoas que iam bem na prova de português, iam bem na prova de geografia, iam bem na prova de matemática. Ele falou, tem alguma coisa por trás disso aí. E assim que se descobriu o QI, foi basicamente fazendo esse tipo de teste. Então, vamos fazer um exercíciozinho aqui mais concreto para a gente tentar entender. Como que a gente chega nessa conclusão, né, de que a inteligência ela é o maior predicativo de sucesso na vida? Como que a gente pode medir o QI de alguém? Né? A Rafaela perguntou aqui, como que eu posso definir inteligência? Eu fico em dúvida em como saber o que pode ser considerado inteligência. Olha só, para a gente medir inteligência, a gente tem que partir do fator G, que é o fator que culmina em todas as qualidades que influenciam na inteligência, que foi o que o Charles Spearman pesquisou lá em 1904. E aí, o que ele faz? Se você criar, por exemplo, uma base de dados com 10 mil perguntas que exigem conhecimento para serem respondidas, conhecimento, capacidade de raciocínio mesmo complexo, com perguntas que vão cobrir todas as possibilidades, todas as teorias do que pode ser o conhecimento, do que pode ser entendido pela inteligência, você vai pegar as respostas dessa base de dados e você vai separar essas respostas
com cada um dos preditores de conhecimento que você predeterminou. Então, se eu teorizei, cara, para mim conhecimento é capacidade de fazer cálculo matemático, é capacidade de interpretar um texto complexo, é capacidade de abstrair, de fazer um raciocínio difícil, é capacidade de reconhecer padrões. Vocês já viram aqueles testes daquelas matrizes progressivas de Raven, que são vários quadradinhos, né? Geralmente tem 8 quadradinhos e o nono fica vazio, aí você tem que escolher o quadradinho com a forma e a cor que se encaixa. Esse é um dos testes de inteligência mais conhecidos. Essa é uma das maneiras de você testar a inteligência de alguém. Então você começa a relacionar as respostas dessa bateria de perguntas. Lembra que a gente falou sobre a análise fatorial? Como é que a gente faz com personalidade? Você dá para a pessoa um questionário com 200 perguntas sobre o comportamento dela. E aí você pega as respostas e começa a selecionar. Olha, as pessoas que responderam positivo a esse traço, responderam positivo a essa pergunta, responderam positivo a essa pergunta, e aí eu faço um traço. Com a inteligência é a mesma coisa. Se eu sei que a pessoa tirou nota boa nessa matéria, nessa capacidade, e eu começo a perceber que todas as pessoas que foram bens nesses tipos de teste também foram bens naqueles outros, quer dizer que eu estou medindo a mesma coisa. É o mesmo processo de análise fatorial. E a partir daí que a gente começa a medir o QI, a partir do fator G. Eu coloquei lá no slide dessa aula, no material de referência, o artigo que fala sobre o que é o fator G, sobre o que é o QI e como foram feitos os estudos para chegar nesse ponto. Eu não lembro se esse material está em português ou não, mas se não tiver, podem procurar fator G, que tem artigos bons que explicam sobre isso, que vão explicar detalhadamente quais foram os construtos usados, quais foram as perguntas utilizadas. Paola, pode falar. Ei, boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu só queria entender um pouco, assim, porque, tipo, eu entendi mais ou menos a definição de inteligência, mas eu queria entender como que, tipo assim, fazem pra diferenciar, né? Porque eu tô falando porque eu escutei essa semana mesmo, assim, falando que o QI, ele prioriza muito, assim, a capacidade lógico-matemática, né? De resolução de problemas e tudo mais. E como que isso se diferencia das outras capacidades cognitivas, assim, Isso. que acabou acontecendo naturalmente, que tudo, a capacidade lógico-matemática, da fluência verbal, acabou, tipo, criando esse nome, né? Inteligência, e as outras capacidades cognitivas outro nome, ou se Isso. tem uma diferença mesmo? Desculpa, não sei se dá pra entender muito Não, bem. deu sim. Olha só. O construto inicial que buscava entender a inteligência foi feito com capacidades cognitivas que te permitiam resolver problemas. Só que não só problemas matemáticos, problemas de lógica, problemas de português, a compreensão de conceitos. Porque o que acontece? Quando você vai resolver um problema, você precisa de uma série de capacidades, de uma série de habilidades para conseguir resolver um problema. Vamos supor, se você é ótimo em matemática, mas você não consegue entender conceitos abstratos, quando eu vou te dar um problema para você resolver, que não tem a ver com número, mas que tem a ver com você entender um texto e você entender uma instrução, você não vai conseguir resolver. Então, se você tiver só capacidade matemática, a sua capacidade de solução de problemas não vai ser melhorada. Agora, se você tiver uma capacidade matemática, uma capacidade lógica, uma fluência verbal para conseguir entender e compreender conceitos complexos e abstratos, e você conseguir relacionar essas capacidades de uma forma que te dê respostas, que você consiga compreender e resolver problemas, isso aí vai entrar no conceito de inteligência. Então, existe uma série de habilidades cognitivas que são importantes para isso. E existem testes de QI diferentes que medem isso separadamente. É por isso que o conceito de QI é um e o conceito de fator G é outro. O fator G ele é um fator que mede diferentes dimensões que compõem a inteligência, e o QI é a somatória geral e total desses fatores, que vai te dar o seu quociente de inteligência, que esse sim pode variar. Primeiro porque, como a Lívia falou, durante a nossa vivência, a gente vai refinando a gente vai treinando nossa capacidade de resolver problemas, a gente vai fortalecendo algumas sinapses por alguns estudos que a gente faz, tudo isso influencia, né, na maneira como o nosso desempenho em um teste vai. Mas para você separar, isso tem muito a ver com essa capacidade de lidar com variáveis, de fazer raciocínios complexos. A inteligência é basicamente isso. Agora, é claro que numa situação prática, vamos supor que eu tenho um problema complexo, que eu preciso escrever um artigo científico. Isso evidentemente depende em alguma medida de inteligência, mas não depende só de inteligência. De repente, um relacionamento que eu posso ter com algum professor ou com algum instituto de pesquisa vai me ajudar a ter esse artigo publicado. De repente, eu tenho uma relação interpessoal boa com outra pessoa, vai me dar um insight, vai me dar uma ajuda a melhorar meu artigo.
Mas isso não foi isso que fez, certo? Isso não está diretamente relacionado à minha capacidade de resolver problemas, de ter raciocínios complexos. Mas a inteligência, sim. É por isso que a gente separa os conceitos de fator G e de QI. E que a gente faz aquele cálculo, né, de que o QI ele responde a 25% ou 36% dentro da variância que é o seu sucesso profissional. Mas tem vários outros fatores que entram em consideração também. Mas a inteligência está ligada a essa capacidade de solução de problemas, de raciocínio. Deu para entender? Ah, deu sim. Muito obrigada. Deu? Ajudou muito. Por nada, vontade. Certo? E é daí que vem então essa frase: todas as métricas de inteligência cognitiva acabam no G. Porque são os fatores justamente que a gente leva em consideração, que vão influenciar a nossa capacidade de resolver problemas. Beleza? Então, vamos falar aqui agora um pouco mais sobre isso. A gente pode falar um pouco mais também em termos práticos, de que o nível de inteligência no mundo ele tem subido cada vez mais. Porque a gente tem facilitado o acesso à informação, a gente tem exposto e estimulado as pessoas, né, as crianças desde cedo, a raciocínios complexos, a raciocínios abstratos. Isso aí também influencia no nível de inteligência da população. A gente está com esse fenômeno agora, né, de que criança já nasce com 1 ano, 2 anos, está com o tablet na mão, sabe mexer no telefone, né, já sabe conversar com os amigos numa videochamada. Isso estimula o cérebro das pessoas de uma forma muito incrível. Do ponto de vista de inteligência crua, por um lado isso pode ser bom, mas por outro lado é perigoso, como a gente já sabe, né? Aí você ter acesso a muita tecnologia desde cedo também impede que você desenvolva outras habilidades, outras qualidades motoras, qualidades visoperceptuais. Você tem uma dificuldade para perceber o ambiente à sua volta, para você conseguir perceber, lidar com o mundo físico. Você começa a ter outros tipos de limitações. Então, no século passado, foi sem dúvida nenhuma o século em que o nível geral de QI da população mundial mais subiu. Mas a gente já teve um estudo, acho que foi de 2015 ou 2016, mostrando que pela primeira vez na história, né, desde que se começou a medir inteligência, a geração atual está nascendo com um QI um pouco mais baixo, está apresentando um QI um pouco mais baixo do que a geração anterior. Justamente por isso. Chegou num nível de tanta comodidade, de tanta tecnologia, que a gente está deixando de estimular outras partes da nossa vida, que também são importantes, que também trazem inteligência para a gente. Então, é sempre aquela questão de que o equilíbrio é tudo. Certo? Pode passar, por favor, Fernanda. Vamos falar agora. Um outro ponto que é importante para a gente entender é que a inteligência das pessoas está muito relacionada com a criatividade. As pessoas que têm um QI muito alto, elas tendem a ser mais criativas também. E a criatividade, ela pode ser demonstrada através da soma de todo o trabalho artístico, ou de um trabalho criativo que alguém produziu durante a vida. Ou então, descrita como a tendência e como a facilidade que uma pessoa tem para ter pensamentos criativos, para ter ideias criativas. E aí, é claro, né, vocês vão pensar na hora, tá, mas o que é ser criativo? O que quer dizer pensar de forma criativa? Vamos pensar da seguinte maneira. Se eu apresentar para vocês uma ideia, é possível que essa ideia gere em vocês uma série de outras ideias no pensamento de vocês, por meio da imaginação de vocês. Então, ou, por exemplo, se eu apresentar para vocês um problema que eu preciso resolver, é possível que você seja capaz de pensar em várias formas de resolver esse problema, considerando diversas variáveis, né? Por exemplo, eu vou te dar uma maneira de resolver esse problema da forma mais rápida, ou eu vou te ajudar a resolver esse problema da forma mais barata, ou a que vai te trazer maior benefício dentro dessas condições aqui que você me apresentou. Ou então a que mais se combina com a sua personalidade, ou se combina com o tipo de pessoa que você costuma fazer as coisas. Tudo isso aí influencia. Então, uma pessoa que tem muita criatividade, ela é capaz de conceber ideias mais amplas e mais afastadas com uma ideia básica que foi apresentada para você. Já uma pessoa com pouca criatividade, ela não vai conseguir produzir tantas ideias diferentes a respeito de uma mesma situação. E as ideias que ela vai tender a produzir vão ser muito próximas ou muito semelhantes com aquela ideia inicial que foi apresentada para ela. Então, se lembra que a gente falou que a inteligência está relacionada com a sua capacidade de resolver problemas? A criatividade está ligada à variabilidade, à diversidade de maneiras de você resolver um problema, ou de você lidar com uma situação. E isso tudo está ligado com o traço de abertura e experiência. A criatividade também está ligada com a fluência verbal, com a nossa capacidade de originalidade de pensamento.
Então, a originalidade, que é um aspecto da criatividade, ela tem a ver com essa nossa capacidade de pensar em variações a respeito de algum assunto. Uma boa maneira, né, indo para a parte mais prática, uma boa maneira da gente descobrir se uma pessoa fluente, ela é fluente, se ela é uma pessoa original, é quando ela é capaz de criar, por exemplo, piadas ou referências a assuntos em comum que ela tem com outras pessoas. Sabe quando você vai convivendo muito com uma pessoa ou com um grupo de amigos, depois de um tempo vocês começam a criar as gírias de vocês, vocês começam a criar as piadinhas internas de vocês, e aí vocês estão numa situação que não é só do grupo, vocês estão numa situação com outras pessoas, aí a pessoa vê um estímulo, vê um sinal ali e puxa uma piadinha interna do seu grupo que só você e ela vão entender. Isso é criatividade. Pode falar. Quem que levantou? Giovanni, fala, velho. Ô, Marcos, tem um estudioso muito bom que ganhou o título de Sir em educação, que é o Ken Robson. Ele fala bastante sobre essa questão de criatividade nas escolas e como o sistema escolar mina muitas vezes esse processo de criatividade que a criança consegue desenvolver ao longo da vida, né? Ele vai falar de dois tipos de criatividade, que é o pensamento convergente e o divergente. E o convergente seria tipo assim, 2 mais 2 é 4, para ter uma resposta só. Não. E o divergente seria tipo, formas de construir o Lego de maneira mais legal, sabe? Legal. Muitas vezes a gente é condicionado a aprender só, 2 mais 2 é só 4, são essas questões de chegar ao mesmo o final, sabe? Não tem outras possibilidades. Com certeza. Cara, faz o favor, coloca pra gente no chat o nome desse autor, pra gente poder procurar a obra dele, o livro dele. Coloca sim. Valeu mesmo. Isso tem tudo a ver. É claro que o professor tem uma responsabilidade, uma capacidade absurda de fomentar a criatividade ou de minar, ou de acabar com a criatividade, né? Todo mundo conhece aquele professor que quando vê um aluno resolvendo um problema de forma diferente, ou vê um aluno dando uma resposta que apesar de estar certa, não passou pelo mesmo fluxo de pensamento que o professor pediu, ele vai lá e condena e fala que está errado. Pode ser que esteja errado, é claro, né? Não é porque o aluno falou uma coisa diferente que ele está certo, mas tem várias formas de chegar em uma resposta certa. E um professor que tem mais sensibilidade, ele tem que ser capaz de enxergar isso, de saber diferenciar um erro de uma resposta mais criativa, ou de uma linha de raciocínio divergente, mas que faz sentido, que não fugiu do que foi proposto. Isso é fundamental, né? Então, a originalidade e a criatividade estão muito conectadas. E como a gente deu esse exemplo da piada, né? O humor, ele é uma área muito dependente da originalidade, da fluência verbal, né? A música, a voz, a fluência verbal, por exemplo, é muito comum em rappers. Você ouve música de rap, você fala, cara, como que o cara conseguiu encaixar essa ideia nessa palavra e escolheu a palavra certa para dar uma fluência verbal na ideia dele, e ele construiu essa ideia de uma maneira rápida, e ele colocou isso numa música, e colocou um arranjo musical, né, uma base por cima, que potencializa isso aí tudo, e vira uma coisa maravilhosa. É por isso que a música falada, a rima, ela encanta a gente. Porque ela depende de muita inteligência, de muita criatividade, e é muito difícil fazer isso de um jeito legal, que soe bom pra gente. Arthur, pode falar, velho. Eu tava vendo o Jordan Peterson falar justamente sobre isso. Essa eloquência que os artistas, os cantores de rap têm, isso atrai muitas pessoas, por isso que eles são tão populares, fazem tanto sucesso. É encantador, porque né? É atrativo pra gente ver isso. É absurdo você ver alguém conseguir exprimir uma ideia que às vezes você tem, pegar um sentimento que você tem e você não consegue colocar em palavra, o cara consegue colocar em palavra de um jeito que ele aprofunda ainda mais a ideia, te ajuda a enxergar mais o sentimento que você já tem, com uma música que é bonita, falando rápido, você fala, putz, cara, explode sua cabeça essa ideia. É por isso que a gente fica tão encantado, né, com artista, com músico. Às vezes eu paro pra pensar, cara, músico, o cara consegue criar uma canção ali, uma música, que você pode lembrar dela quando você ouviu, daqui a 10 anos, se você lembrar dela, a música ainda vai te tocar, ainda vai mexer com você, ainda vai te emocionar, né? O cara, às vezes, tem bandas, por exemplo, e músicos que criam poucas músicas na vida, que cria ali um CD ou dois e fica a vida inteira fazendo show e não perde relevância. A gente tá vendo nessas bandas aí que fizeram sucesso aí nos anos 90, no comecinho dos anos 2000, se juntando, fazendo turnê de novo, porque a música é algo muito vivo, encanta a gente demais. Essa capacidade que o artista tem de traduzir uma realidade, às vezes interna, ou de mostrar uma coisa pra gente que a gente não percebeu, mexe com a gente pra caramba, isso é violento, cara. Então, a criatividade é um negócio muito legal. E a gente vai começar a falar um pouco mais dela agora, a partir de agora. Mas antes disso, vamos fazer um exercício prático aqui, rapidinho. Vamos tentar entender como que a gente pode testar a criatividade. Não de um jeito científico e técnico, porque não tem como a gente comparar com outras pessoas, né? Mas com uma massa grande de pessoas. Mas vocês podem fazer exercício em casa aí, simples. Se vocês estiverem perto de alguém, pega aí, por exemplo, uma caneta, ó. Pega um material qualquer, uma caneta. Pensa assim, ó. Eu vou tentar descrever de quantas maneiras diferentes eu posso usar uma caneta.
Aí você pega uma pessoa e fala, ó, você vai ter 1 minuto para me falar quantas coisas você consegue fazer com uma caneta. Aí, posso usar caneta para escrever, eu posso usar caneta para furar um papel, eu posso usar caneta para atacar alguém, para furar o olho de alguém, eu posso usar caneta, se eu tiver 2 canetas, eu posso usar de palitinha, de hashi para comer japonês, eu posso usar caneta para batucar, eu posso usar caneta como uma régua, eu posso usar ela, eu posso tirar aqui a tampinha dela aqui de trás e botar uns palitos de dente aqui para guardar. Eu posso dar para uma criança e tirar a carga da caneta, ela pode brincar como se fosse uma luneta, brincar de pirata. Eu posso botar água dentro dela e fazer bolinha de sabão com ela. Eu posso usar ela como uma alavanca para levantar alguma coisa assim. Eu posso usar ela para coçar minhas costas. Eu posso usar ela para ficar fazendo essas brincadeirinhas aqui de mãos, já viram? Tem uns caras que fazem isso aqui que, né? Então, esse é um exercício legal. Pega um objeto simples que tiver, prender cabelo, tudo. É interessante fazer isso. Faça isso com alguém que vocês estão aí hoje. Chega numa sala, pega um objeto aleatório e fala, 1 minuto pra gente tentar pensar quantas coisas pode servir esse objeto. E aí a métrica é a seguinte, a pessoa que conseguir pensar em mais variedades de usos para aquele objeto é a pessoa mais criativa. Mas enquanto mais improváveis, enquanto mais diferentes forem as formas de usar esse objeto que alguém inventar, mais criativa ela vai ser também. Então, se você pegar uma caneta e falar que ela serve para ela ser uma luneta de um pirata, você já pensou num contexto, cara, quem vai pegar uma caneta que é feita para escrever, né, e brincar assim de luneta? Essa é uma ideia mais criativa do que pensar em bater a caneta, né, fazer uma batucada com a caneta. Então, a criatividade, ela diz respeito a essa capacidade que a gente tem de gerar ideias a partir de uma outra ideia ou de um objeto ao qual você teve contato. E a quantidade de ideias que foram geradas diz respeito à fluência, e a originalidade é o quão distante essa ideia original foi das ideias que foram geradas. Então, a criatividade pode ser resumida assim, em quantidade de respostas úteis diferentes, certo? E o percentual de diferença, de originalidade que você teve quando você criou aquelas respostas. Enquanto o êxito criativo seria a habilidade de pegar essas ideias que você teve e efetivamente implementar essas ideias no mundo. Porque é muito diferente você conseguir criar algo, você ser criativo na criação, e você conseguir tornar aquilo útil, você conseguir tornar aquilo de alguma forma interessante ou consumível para outras pessoas. Você vai estar agregando valor à sua ideia. Eu deixei lá no Drive também, um questionário que foi feito por 3 acadêmicos, que é a Shirley Carson, o Daniel Higgins e o Jordan Peterson, que o Arthur citou agora, da Universidade de Toronto. Eles descrevem o processo de desenvolvimento de uma ideia criativa e de obtenção de resultados através dessa ideia criativa. Como você conseguir um sucesso, você conseguir reconhecimento, você conseguir remuneração para a sua ideia numa escala crescente. É um estudo muito interessante. A referência está no slide e o estudo está lá no Drive. Então, é errada essa ideia. Eu sei que isso desagrada muito, né? Às vezes no meio da psicologia o pessoal é muito amável, é muito empático, as pessoas às vezes ficam ofendidas com isso, mas a realidade ela é o que é. Essa ideia de que todo mundo é criativo não faz sentido, justamente porque, da mesma maneira que o QI, a criatividade ela é medida como uma qualidade medida por comparação. Você vai comparar o quanto você é criativo baseado com as outras pessoas. Se você é criativo ao mesmo nível que outra pessoa, não tem como falar que vocês dois são criativos. Quer dizer que vocês dois são normais, no mesmo nível, certo? Então, dizer que todo mundo é criativo é a mesma coisa que falar que ninguém é criativo. Porque o conceito vai se nivelar e perderia o sentido, né? É tão absurdo quando você falar que todo mundo é alto ou que todo mundo corre rápido, porque a gente mede isso por comparação. Então, é difícil a gente conseguir desenvolver a criatividade, colocar a criatividade no mundo de uma forma eficiente. Então, nesses últimos, estamos encaminhando para a parte mais final da aula. Então eu queria fazer um exercício com vocês agora, que é de tentar pensar, tentar olhar para um objeto de uma maneira criativa. Nós vamos olhar agora para um quadro, a gente vai tentar imaginar quais são os pontos de criatividade que o autor colocou. Oi, Fernanda. Eu acho que eu me perdi nos slides. A gente está agora no slide que fala sobre a criatividade. É um slide antes do quadro. Do Isaac. Não, porque eu estava naquele que estava a frase, todas as métricas de inteligência. A gente já passou um dele, é o que a gente está agora. É o próximo desse? Isso. Ah, tá. Então tá.
E aí agora a gente está indo para o outro slide, que é o do quadro. A gente vai fazer uma análise do quadro, que é o do Leonid Efremov. Porque a ideia que a gente tem aqui agora é vamos tentar identificar o que um artista pensa, o que ele tenta colocar numa obra de arte. Nós vamos tentar decodificar um pouquinho esse conceito de por que a arte nos encanta tanto, por que a arte nos captura, mexe tanto com a gente. Então, pode colocar, por favor, Fernando, o quadro do Efremov. Já tá nele? Quadro. Já tá nesse slide? Podemos falar dele? Sim, está. Beleza. Então, olha só. O que pra muita gente aí é só, pra maioria das pessoas, né, normal isso, é só uma pintura de um casal caminhando ali à noite, na beiradinha de um lago, né? Pra uma pessoa muito criativa, isso pode significar algumas coisas a mais. Pode ter alguns graus de percepção mais profundos nisso aí. Então, vamos tentar enxergar. Esse quadro ele pode representar, por exemplo, ele pode estar significando um tipo de representação do amor. Né? Um amor que conduz, o amor, né, o processo de amar alguém, conduz as pessoas que se amam por um caminho conjunto, por um caminho compartilhado ao longo da vida. E aí de um lado você tem um lago, você tem a água, que a água representa, como a gente já viu antes, né? A água representa a incerteza, a água representa o mistério que tem em qualquer relação humana, principalmente uma relação afetiva. Mas do outro lado você tem as árvores. As árvores representam mais a permanência, a concretude, aquele aspecto de crescimento, de desenvolvimento que uma relação humana tem. Aquele sentimento que o casal vai nutrindo ao longo da vida. Então, de um lado, você tem as árvores, que elas são frondosas, são cheias de folhas. Do outro, você tem ali os galhos secos, que são representados pelo tempo que já passou. Ele simboliza a longevidade, né? Aquele processo do caminho, da maturidade que um casal passa durante o relacionamento. Você pode entender que aquele guarda-chuva ali, ele pode representar um princípio de proteção e de segurança. Que um relacionamento estável, né? Um relacionamento conjugal estável, ele pode trazer realmente para a nossa vida. Você pode observar também a intensidade e o movimento dos traços do pincel. Eles são mais firmes e mais bem definidos do lado da árvore, e são mais sutis, mais fluidos e mais dispersos do lado da água. Representa esse princípio de movimento, de fluidez, de uma certa instabilidade também. Você pode observar o quadro também pela dinâmica das cores. De um lado ele utiliza cores frias, que representam a noite, a escuridão, as incertezas, as inseguranças, os medos, as perdas que compõem todo o caminho de vida, toda a relação conjugal. E do lado esquerdo você tem as cores mais fortes, as cores mais vivas, as cores mais vibrantes, que representam a paixão, a determinação, a força, a vivacidade de você ter um propósito e um compromisso que é criado pela relação, pela vida que você tem um com o outro. E por aí vai. Uma pessoa criativa pode ficar horas e horas olhando para um quadro ou para uma paisagem sem ficar entediada, né? Sem ficar, é só um quadro, né? Que besteira, não é? E isso é legal, né? Que vocês façam esses contrastes mesmo entre a luz e a escuridão, entre a incerteza, entre a segurança. Isso tudo não representa um relacionamento afetivo, não representa um caminho de amor do lado de alguém? Representa. E de alguma forma a gente percebe em maior ou menor grau, ainda que isso não esteja conscientemente presente na nossa ideia, a gente não consiga falar isso claramente para nós, a gente capta as nuances de um quadro desse, quando a gente observa, ainda que a gente não consiga explicar, ainda que a gente não consiga descrever. Mas é por isso que a arte, que a música tem essa capacidade de nos encantar, porque elas estão comunicando tantas coisas com a gente ao mesmo tempo que a gente não consegue nem processar, a gente às vezes só sente. A gente só se deixa absorver por aquele fenômeno e a gente se emociona, a gente fica inspirado, nosso estado emocional se altera, não é? Então, isso é uma coisa incrível sobre a criatividade, e tem um outro lado da criatividade que é muito complicado, que é muito difícil também. Porque viver de trabalho criativo é algo muito difícil. Viver de atividade criativa é uma estratégia que tem um alto risco, porque pode dar errado, e se der errado vai dar muito errado, mas também pode ter um alto retorno. Você pode fazer um quadro que ninguém vai se importar com ele, você pode gastar meses ou anos, e você pode fazer um quadro que vai se tornar um quadro muito valorizado. E é quase impossível você parametrizar, você calcular como que vai ser isso. É muito difícil produzir arte massificada. Existe todo um mercado hoje que tenta fazer isso, mas enquanto você massifica a arte, você desvaloriza a arte, aquela capacidade de te impactar, de te impressionar vai caindo.
Porque a arte ela é reflexo de algo verdadeiro, de uma percepção muito profunda do artista. E a capacidade que ele vai ter de transmitir isso está muito ligado na verdade do que ele está fazendo. Então se ele está fazendo aquilo pensando em vender, não pensando em... É claro que, eu estou falando, né? É óbvio que no nível do mercado, é claro que como as coisas funcionam hoje, não é essa coisa idealista mais, de que somente a arte, né, a verdadeira, pela arte funciona e vende. Foi criada toda uma indústria para poder massificar a arte. Mas essa arte que impacta, essa arte que mexe com a gente, que embeleza a gente por dentro, ela é algo muito difícil de você criar. Não existe fórmula para isso. A gente não consegue explicar muito bem porque algumas músicas, alguns quadros encantam a gente e outros não. Então, se você quer viver, por exemplo, de trabalho criativo, você vai ter que não só ser um artista, que é algo imensamente difícil, né? Você vai ter que conseguir criar um bom produto, você vai ter que criar um produto que de alguma forma ele é inovador, né? Que é algo diferente, que não está sendo vendido aí de qualquer jeito no mercado, você vai ter que se diferenciar de alguma maneira, você vai ter que ter uma estratégia para que esse seu produto seja conhecido, para que ele seja apreciado pelas pessoas, né? Se você for fazer uma arte para viver dela, você vai ter que ter um departamento que vai te ajudar a comercializar, a divulgar, você vai ter que ter algum mecanismo de suporte para os seus clientes, você vai ter que praticamente construir uma empresa. É muito difícil viver de arte totalmente independente, certo? Então, todas essas atividades que a gente está falando aqui, que vão te ajudar a potencializar, que vão te ajudar a tornar a sua arte um meio de vida, são atividades muito difíceis, que não tem nada a ver com a criatividade que o artista tem que ter para criar a arte dele. Então, é um empreendimento que tem uma chance muito grande de dar errado. E para as pessoas criativas isso é um drama, porque é muito terrível uma pessoa criativa não poder exercer a sua criatividade, não poder colocar a sua percepção e a sua sensibilidade para fora. Mas elas também vão ficar arrasadas se elas não conseguirem se manter e viver e pagar as contas, né? Muito difícil. Então, isso é muito comum, esse tipo de conselho, né? Olha, se você quer viver de arte, é bom que você tenha uma atividade mais regular e mais confiável, ali de 8 a 18, e que você trabalhe na sua arte nas horas vagas, que a sua arte seja como um hobby. Para algumas pessoas funcionam, para outras não. Mas o fato é que as pessoas que não conseguem colocar a sua criatividade para fora, elas tendem a começar a ficar ressentidas, amarguradas, elas podem chegar a culpar, né, o Deus e o mundo por não reconhecer, por não valorizar o talento delas. Isso é muito triste. Mas é difícil também porque as coisas não são tão simples assim. Isso acontece porque a métrica de resultado do sucesso de qualquer trabalho criativo é muito dura e muito restrita. E essa métrica ela segue uma proporção matemática, que é conhecida como a distribuição de Pareto. Vocês já ouviram falar nisso aí? Já está no slide do Pareto? Olha só. Deixa eu só conferir aqui. Espera aí. Pode colocar, Fernando. Pode passar o slide do quadro. Agora é o do Pareto. A lista de presença já foi postada aí? Já está no chat a lista. Ou não, não tá não. Deixa eu pegar aqui para vocês. Fernando, você consegue pegar a lista de presença, pessoal? Fernanda, tá aí? Deixa eu pegar aqui, pessoal, a lista pra vocês, rapidinho, um segundo. Oi, o Dani vai postar. Porque beleza. não consigo ficar nas duas janelas, ou Beleza, no beleza. slide, ou eu fico aqui. Então coloca lá, por favor, Dani, no chat a lista de presença. Tá no slide já de Pareto, então? Tava. Beleza. Eu voltei, já consegui fazer certinho um pouco. Então vamos lá, pessoal. Essa parte é muito interessante. A parte finalzinha, olha só. A distribuição de Pareto, ela é um princípio de distribuição de probabilidade, que é muito usado na economia e na área da gestão empresarial. Deixa eu só... Tá alguém com o microfone aberto aí, Dani? O seu tá aberto. Fecha, por favor, que tá dando um barulho aí. Valeu. Olha só, pessoal. A distribuição de Pareto, ela é um princípio de distribuição probabilística que é muito usado na economia e também é muito usado na gestão empresarial. E ele foi descoberto... Pera aí que tá alguém que ainda tá com o microfone aberto. Deixa eu ver aqui. É o meu? Eu acho que é, velho. Ô, cara, o meu microfone aqui tá fechado, não sei o que tá acontecendo. Uai. Tá dando um ruído aqui. Eu não tô conseguindo colocar a mudo pra você. Ah, agora foi. Beleza. Então, pessoal, a distribuição de Pareto, ela foi descoberta por um engenheiro italiano que ele estava tentando entender um problema da distribuição de renda na sociedade.
E ele chegou numa proporção aproximada de seguinte, que 80% dos recursos estavam na mão de 20% das pessoas. E como ele também era um sociólogo, primeiro ele tentou teorizar de que a causa desse desequilíbrio eram fatores humanos, como motivos sociais, motivos políticos, ou que eram culpa de um sistema econômico. Mas foi aí que ele descobriu que esse princípio se trata de um princípio, de uma proporção de distribuição matemática. Então, aos poucos foram sendo estudados, esse princípio foi sendo estudado e aplicado em outras áreas do conhecimento. De que essa proporção próxima desses 80-20 também tendia a aparecer. Então, por exemplo, hoje no meio de gestão empresarial, quando você vai estudar gestão de pessoas, logística, é bem estabelecido que aproximadamente numa empresa, 80% dos problemas vem de um número bem menor de causas, vem de aproximadamente 20% de causas. Então, se você conseguir identificar essas poucas causas que geram a maior quantidade de problemas, você consegue resolver a maioria dos problemas com um esforço menor. Então, tem alguns dados aqui, por exemplo, que vêm da área do marketing, que foram feitos estudos que mostraram, né, aproximadamente o seguinte: 80% do faturamento da empresa vem de 20% dos clientes, 80% das vendas vem de 20% dos produtos, 80% das reclamações do setor de suporte são feitas por 20% dos clientes, 80% das vendas são feitas por 20% do time de vendas mais produtivo, 80% dos resultados se devem a 20% dos investimentos. Então, vamos aplicar isso aqui no que a gente está tentando entender. A dificuldade de um artista ou de quem trabalha na área criativa de monetizar o seu trabalho. Se você criar uma definição dos passos que existe, desde o momento que você cria o seu produto até o sucesso dele, das vendas dele, a chance de que você vai ser bem sucedido em cada uma dessas etapas vai caindo. Então, por exemplo, se você conseguir terminar de escrever um livro, que é muito difícil, poucas pessoas vão escrever um livro, né, considerando todo mundo, as chances de que você consiga que esse livro que você escreveu seja publicado são ainda menores. E a chance de que o seu livro seja publicado, alguém vai lá e compre o seu livro, ainda são menores. E a chance de que muitas pessoas comprem o seu livro a ponto de que ele seja um best-seller é ainda menor. Então, em cada uma dessas etapas, a proporção disso dar certo vai caindo, vai caindo, vai caindo. Então, esse efeito de diminuição probabilística, ele vai fazendo com que as possibilidades de sucesso no trabalho criativo sejam muito, muito baixas. Noel, quem levantou, pode falar. Arthur, pode falar. Meu áudio deu uma travada, não sei se você já falou isso ou não, mas essa proporção, uma proporção que acontece naturalmente? Naturalmente. Ela foi descoberta primeiro, né, num processo de distribuição de renda, e aí o italiano, né, o Pareto, ele começou a teorizar de que, não, isso aí não é uma tendência natural, isso aí é fruto de um sistema desigual, é fruto porque as pessoas são gananciosas, ou porque as pessoas não valorizam os trabalhos de forma igualitária, e aí esse princípio começou a ser aplicado em outras áreas. Aí eu vou exemplificar para vocês por que isso acontece. E que isso é um princípio muito mais amplo, que não se aplica somente à economia, não se aplica somente a trabalho criativo. Oi, pode falar. A lista foi pro chat? Alguém consegue olhar para mim e me dizer, por gentileza? Porque eu enviei aqui, mas não aparece para mim. Agora foi. Apareceu agora aqui. Pessoal, a lista é chamada no chat então, tá? Vamos continuar nessa ideia, pessoal. Dani, muta aí seu microfone, por favor. Mutou? Não. Deixa eu mutar ele. Beleza, agora foi. Então vamos lá, vamos continuar nesse raciocínio, pessoal. A chance de você ir bem num trabalho criativo, nas várias etapas que ele tem, vai só caindo, certo? Então, por exemplo, você pode ser um artista bom, produzir um produto bom, mas você conseguir monetizar esse produto é outro passo. Você conseguir monetizar esse produto seu ao longo do tempo é um outro passo. Isso vai se tornando muito difícil. Então, é muito raro e muito admirável que um artista consiga transformar a criação dele, consiga transformar a arte dele num trabalho para ser valorizado ao longo do tempo e que ele consiga viver somente desse trabalho, somente dessa arte. Isso aí é uma probabilidade pequena. É por isso, e muitas vezes, a gente teoriza de que isso acontece porque a sociedade é injusta, porque alguns trabalhos remuneram as pessoas com mais garantia, com mais estabilidade, por que tem alguns trabalhos em que são mais garantidos, né, os salários, e em outros não são tanto. Então a gente começa a pensar que às vezes tem algo de errado. Isso aí é porque é uma injustiça, porque a sociedade está injusta e tudo mais. E é evidente que isso aí faz parte. É claro que existem várias variáveis que influenciam nesse resultado, mas aí que a situação fica mais complicada. O princípio de Pareto também é o que acontece, também é o princípio matemático que rege as situações
quando a gente lida com sistemas de negociações, com sistemas de trocas. Isso pode ser observado até quando a gente joga jogos, por exemplo, jogos econômicos baseados em trocas. Quem aqui já jogou Banco Imobiliário, por exemplo? Quem aí conhece Banco Imobiliário? Já jogou? Vocês lembram como é que funciona? Você vai passando as casinhas e vai comprando as coisas que tem cada casinha, mais ou menos. Isso, exato. No Banco Imobiliário, o que acontece? Todo mundo começa com uma quantidade de dinheiro, né? Todo mundo começa com a mesma quantidade de dinheiro e você começa a fazer jogada por turnos. Os turnos vão passando, você vai comprando uma propriedade, você joga o dado e você vai tentando conseguir mais propriedades e mais dinheiro. Então, quando o jogo do Banco Imobiliário ele tá no começo, a tendência é que alguns jogadores façam algumas boas jogadas e ganhem um pouquinho, e outros façam umas más jogadas e vão perdendo um pouquinho. Mas ainda assim, o gráfico que representa melhor a distribuição de dinheiro no Banco Imobiliário no começo é esse gráfico de distribuição normal. É o gráfico da esquerda, tá certo? Mas o que acontece aí? Tem uma variável que pesa muito nessa questão. Acho que não passou o slide. Não passou? Fernando, pode passar, por favor. É o slide do... Tem os dois gráficos, a distribuição normal e a distribuição de Pareto. Tá em qual slide aí pra vocês? Tá no do gráfico já. Ah, beleza. Então é isso aí. Então, no começo do jogo do Banco Imobiliário, a tendência é que você faça um pouquinho de jogadas boas e a pessoa faça um pouquinho de jogadas más, mas que todo mundo fica mais ou menos no meio. Todo mundo tá mais ou menos com um pouquinho mais ou com um pouquinho menos de dinheiro do que quando começou o jogo, beleza? Mas aí tem um problema. No Banco Imobiliário, quando você chega no zero, acabou. Você não tem como retornar, não tem como você pegar empréstimo, né, no Banco Imobiliário. Se você chegar no zero, você quebrou, você tá fora. Você não tem dinheiro para investir, você não tem garantia de dar nada quando você vai pedir emprestado. E isso acontece na vida real também. É muito difícil você recuperar de quando você não tem recursos para investir, de quando você está próximo da falência. Você não pode pedir empréstimo porque você não tem patrimônio, você não tem fiador, você não tem garantia. Então, ao longo do tempo, o que acontece? A tendência é que quando o jogo do Banco Imobiliário vai avançando, mais e mais jogadores vão quebrando, vão ficando sem nada. E poucos jogadores conseguem mais e mais e mais e mais. E quando o jogo acaba, acontece o quê? No final do Banco Imobiliário. Um jogador está com todo o dinheiro e todos os outros estão com nada, não é? Então essa distribuição normal, padrão, ela se torna a distribuição de Pareto, na medida em que o jogo vai avançando. E aí fala, ah não, isso aí aconteceu só agora, vamos tentar de novo. E aí o que acontece? Você começa outro jogo, você distribui de novo lá o dinheiro, começa todo mundo do mesmo lugar e vai jogando, e o que acontece? No final, acontece de novo, né? No final acaba um jogador com todo o dinheiro e todos os jogadores com nada. E isso não é fruto do acaso, isso não é uma coincidência. Isso é uma tendência estatística. A tendência estatística é que sucesso gera sucesso e a falha gera falha. É o mesmo princípio que a gente viu naquela terceira aula sobre a interpretação simbólica. Vocês lembram aquela figura do pássaro, né? Dos olhos do rei que voavam ao redor da pirâmide, que a gente comentou? Que quando você está no topo de uma hierarquia, você tem acesso a vários recursos, vários contatos, várias oportunidades. Isso aí se comunica com outras hierarquias e geram outras oportunidades. Então, o seu estado fisiológico também melhora, te torna mais propenso a tomar decisões melhores, a pensar com mais clareza. Suas relações sociais vão melhorar também quando você está bem, quando você está acertando. E isso vai te levar a uma probabilidade maior de acertar mais, de ter mais sucesso. Isso aí é um princípio que vai se reproduzindo, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista psicológico. Então, isso aí é uma apresentação de um princípio, de uma dinâmica que influencia na realidade. É algo que acontece. E é claro que muita coisa pode ser feita para diminuir o impacto desse princípio na nossa vida ou num contexto social mais amplo. Mas por ser um princípio atemporal relacionado a trocas e economia, ele sempre vai tender como uma tendência que vai ser observada. Ele não é necessariamente o fruto de algum tipo de injustiça estrutural, de uma corrupção, de algum sistema. Ele é um princípio estruturante da realidade, que a gente tem que lidar com ele de alguma forma. E a gente pode lidar com ele de várias formas. Então, por ser um princípio e não uma coincidência ou uma invenção, ele se aplica em diferentes graus da realidade. Nós podemos pensar nesse princípio do ponto de vista psicológico também. Quando a gente está numa sequência de acertos e as coisas estão dando certo pra gente, a gente fica animado, a gente fica motivado, a gente ganha uma força maior para seguir, para continuar fazendo as coisas. Né? Quando a gente está envolvido num projeto ou numa atividade que está dando certo, a gente fica confiante, a gente quer fazer mais, a gente trabalha até mais tarde, a gente dedica mais tempo, com mais atenção naquele projeto, e a tendência é que isso faça com que isso dê mais certo. E por outro lado, quando a gente está triste, está desanimado, está com preguiça, sem muita motivação, a tendência é que a gente vai se afundando cada vez mais e mais e mais, e as pessoas se afastam da gente, e as coisas vão ficando mais difíceis.
e vai ficando muito difícil de sair desse lugar psicológico. Vai se tornando como uma prisão, certo? E aí vem a necessidade de intervenção terapêutica, farmacológica e tudo mais. Então, esse mesmo princípio que está na economia, está na filosofia, está em tradições diferentes, ele se repete em diferentes graus da realidade, em qualquer época. E por isso que a gente pode dizer que esse é um princípio perene. Ele é um princípio em operação. E eu vou dar mais exemplos para vocês, para ver como é que isso aí é absurdo. E o que aconteceu? Essa proporção de Pareto, ela acontece em vários domínios, em vários campos da realidade, da relação humana, se você deixar os fatores livres, se você não controlar as variáveis que estão envolvidas naquele processo. Então, as corrupções de um sistema de livre negociação, elas são a única causa de uma desigualdade. Elas não são a única causa da desigualdade, já que esse fenômeno de Pareto ele se repete em sociedades de todas as épocas que optaram por diversas formas de governo, de sistema econômico. Pode passar, por favor, Fernando. E esse assunto aí, dessa desigualdade, né, a questão da desigualdade, ele foi profundamente estudado num livro que saiu recentemente, chama O Grande Nivelador, The Great Leveler, desse autor Walter Scheidel. O título em português desse livro chama A Violência e a História da Desigualdade. Ele é um historiador que ensina a história antiga na Universidade de Stanford. E nesse livro, ele traçou as origens da desigualdade humana desde que se tem registro histórico da humanidade, lá desde a Idade da Pedra até agora, no século XXI. E uma das coisas que ele descobriu é que desde que o ser humano começou a produzir excedentes, desde que ele começou a produzir mais recursos do que ele precisava, começou a existir desigualdade. Isso aí é pelo menos 10, 15 mil anos atrás. Quando nós dominamos técnicas de agricultura, técnicas de pecuária, começamos a plantar, armazenar excedentes de produção. E o mais alarmante é que ele descobriu que os únicos fenômenos históricos que conseguiram reduzir significativamente essa desigualdade foram 3. Guerra, violência e catástrofes naturais. Isso porque esses eventos, o que eles fazem? Eles destroem a sobra, eles destroem o excedente da produtividade e deixam todo mundo na igualdade, mas na igualdade nivelado por baixo. Ou seja, do ponto de vista econômico, enquanto houver produção excedente, que é a base da economia, se houver liberdade para as pessoas fazerem trocas, negociarem, vai haver algum grau de desigualdade. Pelo menos até hoje a gente não conseguiu uma forma muito justa e muito sustentável de promover essa diminuição sistemática nessa desigualdade, sem que a gente produza resultados ainda piores, né? Então, essa é uma questão muito delicada, geralmente ela é discutida sobre perspectivas muito limitadas, muito apaixonadas, mas, né, aí vamos voltar para o nosso tema. Se bem que a gente não está fugindo tanto do nosso tema, né? Porque a maneira com que as pessoas oferecem respostas para esses problemas também estão profundamente ligados à personalidade das pessoas. E essa forma de enxergar essa realidade causa um impacto psicológico muito forte na vida das pessoas. Mas vamos voltar aí para o princípio de Pareto. Vamos lá. Então, como o sucesso do trabalho criativo de uma pessoa também segue essa proporção de Pareto, em que uma quantidade muito pequena de pessoas ou obras alcançam êxito e um sucesso muito grande, e a esmagadora maioria das produções artísticas, das produções criativas, são muito pouco valorizados, ou então nada valorizados. E como eu disse para vocês, essa lógica foi percebida e documentada num contexto matemático, mas ela funciona não só na matemática, e não funciona somente para o trabalho criativo. A proporção de Pareto ela parece ser um princípio mais amplo e se repete em várias outras áreas da humanidade, como por exemplo no esporte, na música, na antropologia, na geografia, na astronomia. Então vamos lá, eu vou passar agora para vocês uma série de slides, certo? Que tem gráficos que demonstram a proporção de Pareto em situações assim, absolutamente improváveis. E vocês vão entender na medida que a gente for passando os slides. Pode passar o primeiro, por favor, Fernando. Esse primeiro slide aí, vocês estão vendo? É distribuição de renda e problema no suporte ao cliente. É esse que vocês estão vendo? Isso mesmo. Isso. Então, beleza, olha lá. Tá vendo a proporção de Pareto? Chega ali a uma quantidade enorme de pessoas no mesmo nível, de repente, uma subida dramática. Problemas de suporte ao cliente. Isso aí foi feito com os dados de uma empresa, que eles perceberam que tem aquela mesma proporção, né? Uma quantidade muito pequena dos problemas corresponde a uma quantidade muito grande das chamadas. É a mesma proporção. Vamos passar para frente, por favor. Esse gráfico aí, do lado esquerdo, eu peguei lá um relatório lá do Spotify, do Brasil, acho que do ano passado, eu acho, que são os estilos de música mais tocados. Então você tem lá sertanejo, funk, pop, são os mais tocados disparado,
E você tem um tanto de estilo. Isso aí, pessoal, esse gráfico, ele continua. Eu não pus maior porque não ia caber no slide. Mas tem, assim, infinitos ritmos de música lá pra baixo que ninguém escuta praticamente. E pouquíssimos estilos são muito ouvidos. Aí o gráfico da direita. Os motivos pelos quais as pessoas acionam o seguro do automóvel. Então você tem pouquíssimos motivos ali, que são a maioria da distribuição. E a maioria dos motivos, ninguém nunca aciona. Pode passar, por favor. Apareceu aí valor de jogador do mercado? Isso aí é um gráfico que mede o valor de mercado dos jogadores da Liga de Beisebol dos Estados Unidos. Então, você tem a proporção de uma quantidade enorme de jogadores que tem um valor de mercado baixíssimo e pouquíssimos jogadores que valem muito, muito, muito no mercado. Isso, obviamente, vale para qualquer esporte, né? Quem acompanha futebol sabe que é assim também. Do lado direito ali, olha a viagem. Os motivos pelos quais acontecem defeitos na produção industrial do titânio. Então, quando você vai produzir o titânio, você tem problema por encolhimento da amostra, por porosidade, que é buraco na amostra que deixa ela fraca, deixa ela oca. Você tem problema de soldagem, problema de incluir compartimento dentro da amostra, inclusão de tungstênio. Então, tipo assim, você vê que é a mesma proporção também, na produção de titânio. É o mesmo princípio. Pode passar, por favor. População mundial. Né? Um número muito pequeno de países possuem a grande maior parte da população mundial. E a grande maioria dos países lá para baixo tem um valor muito pequeno da população mundial. A distribuição das pessoas por países segue a proporção de Pareto também. Pode passar. E essa aí é um gráfico do IPEA, né, do número de absolutos de homicídios por país por ano. Na verdade, isso é de 2019, se não me engano. Então, a grande quantidade de homicídios acontece num número muito pequeno de países e a grande maioria dos países tem um número muito baixo de homicídios. Então, assim, isso é para vocês verem como que esse princípio é um negócio assim, absurdo, tanto de implicações que ele tem, tanto de áreas da realidade em que ele se aplica. E aí isso é tão louco que eu tava com esse assunto da cabeça na aula, pensando sobre isso, pensando, cara, que loucura esse princípio de Pareto e tal. E no meu momento de lazer, aí eu jogo um joguinho de celular, num aplicativo de celular. Eu comecei a pensar, cara, eu jogo um joguinho que é tipo assim, você tem um castelo, que você monta um castelo, aí você tá num reino, que você tem outros castelos, aí os castelinhos ficam disputando e brigando com o outro, e você constrói o castelo pra ele ficar forte, enfim. E aí eu fui pensando, cara, esse joguinho que eu tô jogando aqui de celular, ele é um jogo de competição, ele é um jogo de troca, certo? Ele é um jogo de troca, e é um jogo de trocas livres, em que a gente fica mais forte, em que a gente batalha com os outros castelos. Deixa eu tentar ver se faz sentido disso aí. Aí o que eu fiz? Eu calculei o poder de força dos jogadores do jogo individual, e eu comecei a pegar um gráfico também com o número de alianças, das alianças mais fortes que tem nesse jogo. E aí eu montei um gráfico. Pode passar, por favor, Fernando, o outro gráfico. Passou? Olha que loucura. Isso aí são os pontos de poder de cada jogador individualmente e os pontos de poder das alianças que fazem parte do reino. Então até no joguinho do celular que eu jogo, a distribuição de poder e de competição acontece lá na mesma proporção, a proporção de Pareto. Então, né, é absurdo isso aí. Então você pode brincar com esse princípio para vários outros conceitos, tá? Se você for pensar, por exemplo, a quantidade de população que tem dentro do Brasil. Se você for pegar as cidades mais populosas, a minoria de cidades mais populosas tem a maioria da população do país. A minoria dos países do mundo tem a maior parte da população mundial toda. A minoria das galáxias do universo, das maiores galáxias, tem a maioria das estrelas que estão nas galáxias. E a minoria das estrelas produz a maior parte do brilho e da luz que existe no universo. Então, assim, você pode brincar com essa proporção, tanto no nível microscópico, até em proporções universais e cósmicas. Isso é algo incrível. Então, esse princípio de distribuição desigual, ele é um princípio universal, e é claro que a razão disso é um mistério, né? Mas eu estou comentando para vocês terem a noção de que muito do que a gente ouve, do que a gente vê a respeito de sucesso e fracasso, de desigualdade no mundo, obviamente tem causas sociais, isso pode ser melhorado, isso pode ser trabalhado em cima e tem que ser, mas vai muito além disso. Essa correlação do diagrama de Pareto com trabalho criativo, com sucesso, com distribuição de renda, vai muito mais longe do que meramente explicações pontuais. E eu vou colocar para vocês no material complementar um vídeo que fala mais a respeito desse princípio. É algo realmente muito interessante. E uma outra questão que vale a pena falar a respeito do trabalho, da relação entre o trabalho criativo e da produtividade, é que a proporção da produtividade em qualquer trabalho complexo, em qualquer empresa, por exemplo, a distribuição de trabalho dentro de qualquer empresa, ela segue uma proporção, que é a seguinte:
a raiz quadrada do número de pessoas que trabalham num projeto ou trabalham numa empresa faz aproximadamente metade do trabalho. Ou seja, se tem uma empresa com 100 funcionários, se você pegar os 10 funcionários mais produtivos, esses 10 funcionários vão fazer praticamente metade do trabalho todo que tem na empresa. A gente não sabe por que isso acontece, mas tem alguma relação também com conscienciosidade. A pessoa mais conscienciosa vai ver que o trabalho não está sendo feito, tem um pessoal que está enrolando, ele vai pegar para fazer, para resolver. E sempre tem aquelas pessoas que são mais, eu tô vendo o pessoal se matando aqui, eu acho que o trabalho vai ser feito, o projeto vai terminar, eu não vou precisar me esforçar tanto. Então acaba que sempre uma proporção muito pequena das pessoas fazem a maior parte do trabalho. Vocês podem observar isso também em faculdade, nos trabalhos de faculdade, sempre tem isso, não tem no grupo? Nunca é, todo mundo do grupo trabalhou igualzinho, mesmo tanto. Sempre tem uma galera que atrasa, que faz o negócio de qualquer jeito, que não faz algum pedaço do trabalho, e sempre tem alguém que está ali desesperado, se matando para resolver tudo, não é? Isso acontece demais, então. Então é uma tendência que se verifica em vários campos da realidade. Então, nos últimos anos foram feitos vários estudos a respeito de quais traços de personalidade eles estão mais relacionados com bom desempenho acadêmico, com desempenho no mercado de trabalho, sobre o quanto a gente consegue prever o êxito nessas atividades criativas, certo? Pode passar, por favor, Fernando, o slide de plasticidade. E eles descobriram que algumas características ou subtraços da conscienciosidade, né, que são ordenança e industriosidade, eles estão relacionados ao êxito na vida profissional, como a gente falou. E eles também descobriram que um alto grau de abertura à experiência e um alto grau de extroversão, eles também estão relacionados com êxito em atividades artísticas. O sucesso artístico, ele se deve à presença de um subtraço de personalidade, que algumas pessoas têm, que a gente pode chamar de plasticidade, que é o quê? Quando a pessoa tem abertura à experiência e tem extroversão, esse traço está relacionado com a facilidade da ativação do nosso sistema dopaminérgico, ou seja, com a facilidade que a gente tem para experimentar emoções positivas, para ser motivado pelo que a gente está fazendo. Então, se você combinar esses dois traços de personalidade, alta, né, extroversão e alta abertura à experiência, você tem uma característica na sua personalidade que é chamada de plástica. Você é uma pessoa mais plástica. Se você for alto nesse traço, alto em plasticidade, ou seja, se você for alto em abertura e em extroversão, você tende a ser uma pessoa mais gregária, uma pessoa mais exploratória, que tem uma chance maior de se sair bem em atividades artísticas. Isso aí é incrível também, é muito interessante, está sendo feitos muitos estudos nesse sentido, certo? É por isso que você ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa gregária, aumenta a chance de você ter um bom círculo social, de você ter boas relações, de você ter bons contatos, de uma forma geral, e isso aumenta a chance que os seus empreendimentos deem certo. Isso aí também tem muito a ver com personalidade, certo? Então é isso, pessoal. Essas foram algumas ideias, algumas impressões que eu queria compartilhar com vocês a respeito da abertura à experiência, e eu queria falar um pouquinho mais dela, um pouquinho mais sobre os perigos que existem a gente ter esse traço muito alto, muito desequilibrado. Nós vamos falar na aula que vem a relação da abertura à experiência com a conscienciosidade. Então a gente vai começar a relacionar os traços que a gente está vendo, porque a gente está conseguindo aprofundar um pouco mais esses conceitos. Então eu espero que tenha ficado claro, que isso tenha sentido para vocês, e aí à medida que vocês forem pensando, forem tendo ideias que relacionam com o que a gente está vendo, pode falar, pode perguntar, pode mandar alguma coisa no grupo. É importante que a gente consiga entender a profundidade que existe em cada um desses traços. É por isso que eu quis trazer um pouco hoje a relação que tem a abertura à experiência com a inteligência, com a criatividade, com esse princípio de Pareto que aplica em trabalhos criativos, em sistemas de troca, porque isso aí amplia muito a nossa maneira de enxergar o mundo, de entender um pouco melhor a relação entre as pessoas, de entender um pouco mais as variáveis que nos afetam, certo? Então eu vou deixar vocês aí com essa frase, pra gente refletir. Eu sempre gosto de deixar uma frase, né, no final da aula. A arte está além do que é articulável em palavras, caso contrário não é arte, é apenas propaganda. Esse é um diretor de teatro muito famoso, muito bom. E é isso, pessoal. É isso que eu tinha para compartilhar sobre a abertura. Espero que tenha feito sentido para vocês. E alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, uma curiosidade, vamos esclarecer tudo agora. Como é que vocês estão aí? Gostaram? Boa demais a aula, que isso. Maravilha. Muito boa. Dá muito para pensar, né? Não, demais. Maravilha.